E aí galera, vou conferir com vocês agora MechWarrior 5 Mercenaries, é um jogo que eu tô jogando bastante, já tenho aí umas 50, 60 horas de jogo e acho que tá na hora de apresentar pra vocês poderem curtir também aí. É um jogo que tem uma extensa linha do tempo, né, com vários lançamentos, não foram só 5 jogos, teve alguns extras, inclusive uns que eu não incluí aí porque são jogos menores, de videogame e outras coisas, coloquei só os principais mesmo. E é uma franquia que começa lá em 1984 com o jogo Battletech, que na verdade era um jogo de tabuleiro, não era nem um jogo de computador, né? Então o MechWarrior ele é baseado no Battletech, assim como vários outros jogos, né? Alguns jogos em turno também, que são bem mais parecidos, mais bem adaptados até do que o próprio MechWarrior. E aí a gente tem aqui o primeiro MechWarrior em 1979, né? Totalmente oi, sou do DOS, gráficos bem duvidosos. Pode ver que era publicado pela Activision. E aí o MechWarrior 2, que se não me engano foi o que eu joguei mais, em 1995, né, já pela Activision também, já com gráficos bem mais avançados, mas ainda assim bem rudimentares, né, bem da época mesmo. MechWarrior 3 da Microprose, não sei se eu joguei, eu acho que sim, mas deve ter jogado bem menos, né, é um bom avanço gráfico já aí, né, em 99 já tinha alguns jogos com gráficos bem mais legais, especialmente no quesito de textura, né. Aí o MechWarrior 4 no ano 2000, mais alguns bons avanços aí, dá pra ver claramente no jogo, né, comparado aos anteriores. A gente teve aí em 2013 o MechWarrior Online, que até hoje tá ativo, tá online. Ele é um jogo já pela Piranha Games, que é o atual desenvolvedor e publicadora do jogo MechWarrior 5 também, só que ele é um jogo competitivo simplesmente, ele não tem campanha, não tem nenhum modo cooperativo pelo que eu vi, é simplesmente competitivo, 1x1, 2x2, né, bem arena. Em alguns quesitos ele é melhor que o MechWarrior 5, tá, ele é um jogo, parece que foi mais bem desenvolvido, talvez por estar sendo desenvolvido desde 2013 também, né. É uma outra engine também, não é a mesma do MechWarrior 5, etc. Mas é uma boa oportunidade para quem é curioso com o jogo, né? Ou que prefira a parte competitiva, a cooperativa, né? Ou que simplesmente queira testar, ver como é que é a jogabilidade, etc. e tal, os recursos. Tá aí até hoje online, ele é grátis, tá? Então fica aí a dica para quem quiser conferir. E como eu falei, em muitos quesitos ele é realmente melhor que o MechWarrior 5. E finalmente o MechWarrior 5, lançado aí em 2019 originalmente, né? E com os gráficos aí mais modernos possíveis, né? Na Unreal Engine 4, suporte a Ray Tracing, etc e tal. Aqui, infelizmente, eu vou rodar sem Ray Tracing, meu PC não vai aguentar isso. O FPS é muito baixo, né? Especificamente o MechWarrior 5 ele já teve também uma linha de desenvolvimento aí desde 2019, né? Então a gente pode ver aqui que ele foi lançado originalmente 10 de dezembro de 2019, exclusivo na Epic Games Store, né? Então ele é um daqueles jogos que saiu exclusivo e ficou lá até por mais de um ano, né? Geralmente a exclusividade é só um ano, mas ele ficou mais tempo que isso. E aí, 26 de maio de 2021, ele foi lançado no Steam, no GOG para computador, no Xbox One e no Series, né? E juntamente também disponível no Game Pass, tanto para videogame quanto para computador. E saiu o primeiro DLC dele, o Heroes of the Inner Sphere. Acredito que seja o melhor DLC no momento, eu não tenho nenhum dos DLCs, tá? Mas pela descrição dele, pelo conteúdo dele, é o melhor dos DLCs até agora. Inclui vários chassis, inclui uma outra campanha, com outro modo, na verdade. Tem uma progressão permanente específica dele do modo cantina, que é bem interessante, dá bastante rejogabilidade também para quem curte progressão permanente. Então foi o primeiro DLC lançado juntamente com esse lançamento aí nessas outras plataformas. 22 de setembro de 2021 ele foi lançado para PlayStation 4 e 5, né, fechando aí os principais videogames, e também foi lançado o DLC Legend of the Castrol Lancers. É um DLC que teve uma campanha cinemática específica dele, né, então uma campanha com mais vídeo, mais história, mais focada nisso para quem curte. Bem menos conteúdo, ao meu ver, do que o DLC anterior, mas foi o foco mais realmente, eu acho que foi no desenvolvimento dessa campanha, de quem queria uma campanha mais linear, né, mais narrativa, e aí veio esse DLC para contar isso. Acho que especialmente o pessoal que é bem ligado no Battletech, na linha do tempo dele, deve curtir mais ainda, né? E por fim, lançado bem recente agora, 7 de junho de 2022, o terceiro DLC Call to Arms, que é um DLC focado em combate corpo a corpo. Trouxe várias armas corpo a corpo, um mech exclusivo para combate corpo a corpo, várias variantes de mechs também voltadas para combate a corpo, e é o último DLC lançado. Não sei se vão ter mais DLCs, até agora não vi eles anunciando nada, tá? Não vi nenhum plano para um quarto ou quinto DLC ou algo assim, né? Não sei se o jogo tá indo bem o suficiente para se manter, né, no ciclo de desenvolvimento.
mas acabou de ser lançado, o que é bom e ruim. É bom porque trouxe várias mudanças, algumas melhorias de balanceamento no jogo base. Ruim porque quebrou o suporte a vários mods que o jogo tinha, depois eu falo disso em detalhes. Mas infelizmente a experiência do jogo, para quem for querer experienciar mods, agora, nesse momento, está um pouquinho pior do que o usual, por causa dessa grande atualização em função do DLC. O DLC todo o DLC, além de trazer o conteúdo do DLC para quem comprar ele, né, sempre com uma campanha, com algumas coisas a mais, também sempre trouxe grandes atualizações pro jogo base. É um jogo que, se você olhar os primeiros reviews, são bem negativos e ao longo do tempo eles foram conseguindo reverter esse quadro, e os mods mais ainda, né, tudo que o jogo, os desenvolvedores não conseguiram desenvolver, muitos mods acabaram desenvolvendo, então ficou um joguinho bem bacana mesmo. Tá? Ele é desenvolvido, como eu tinha falado anteriormente, pela Piranha Games, né, um estúdio canadense, publicado por eles desde o MechWarrior Online, está na mão deles o jogo. Aparentemente estão fazendo um bom trabalho, algumas pessoas não gostam muito da comunicação deles, que é meio restrita. É um jogo que tem cooperação online para 4 jogadores, é um co-op bem bacaninha. Tá? Em algum aspecto ele é simétrico, em outro não. Basicamente, os jogadores que entram na partida de um jogador, né? Então você tá lá com a sua campanha, outros jogadores vão entrar na sua campanha. Então elas não trazem nada do save delas, não trazem o robô delas, não trazem o piloto delas e não levam nenhuma progressão também pro save delas no jogo base. Então é uma limitaçãozinha, mas fora isso, eles podem customizar os robôs deles, se eles quiserem, ou até mexer um pouquinho nessa parte da economia do outro jogador da campanha dele. Mas algumas restrições eles não conseguem ter acesso a algumas coisinhas, não conseguem escolher a fase, né? Não conseguem mexer na parte da campanha nesse aspecto. Isso tudo fica pro host fazer mesmo. É um jogo que tem crossplay completo, tá? Crossplay entre todas as plataformas. Testei jogando com mais uma pessoa no Steam comigo e uma pessoa no Xbox Game Pass para computador. Funcionou perfeitamente. Perfeitamente entre aspas, tá? Tem alguns bugzinhos, especialmente os veículos aéreos. Tem uma coisa meio estranha na movimentação deles no online às vezes. Fica dando um rubber banding, eles ficam meio que teleportando, mas de boa, dá pra jogar tranquilamente. E vez ou outra dá um bug maior que precisa recriar o jogo. Mas é tudo bem rápido, é bem tranquilo. Tem drop in, drop out, né? Se você sai da partida, um piloto boot assume, aí você tá jogando com boots, entra um jogador ali, só que ele não tem matchmaking público, tá? Então você precisa convidar um jogador para ele entrar na sua partida, ou se for pelo Steam direto, você pode deixar online e um amigo seu consegue entrar se você estiver jogando online, tá? Mas funciona bem bacana, né? Essa questão da progressão para alguns jogadores é um impedimento. Eu recomendaria simplesmente você iniciar uma nova campanha junto com outro jogador, né? Para aí ter uma campanha co-op, né? Que aí o save não é dele, o save é do grupo que está jogando junto, né? Basicamente seria isso. A única limitação em relação ao co-op nesse sentido é que na campanha original do jogo demora um tempinho até destrancar o co-op, tá? Não começa desde a primeira fase destrancado, leva aí umas 4, 5 missões para ir destrancar um segundo piloto, um segundo mecha, e aí você poder ter um co-op de 2 jogadores, mais 1, 2 missões para ter 3 ou 4 jogadores, à medida que você comprar ou destrancar outros robôs e contratar pilotos. Então é meio devagarinho, né? Não é aquilo que você, desde a primeira partida, você já começa jogando co-op. Nos DLCs isso é corrigido, você já consegue, desde o início das outras campanhas, já ter 4 mechas, 4 pilotos, e aí já poderia iniciar elas jogando um co-op de 4 jogadores sem problema nenhum. Tá? Então, resumidamente, ou em detalhes, o co-op funciona dessa forma, bem tranquilo, bem bacana, com certeza um dos grandes diferenciais dele em relação à jogabilidade. Por fim, eu não podia deixar de falar dos mods dele, né? Como eu falei, o jogo tem vários mods. São centenas de mods, mais de 400 mods que eu vi ali no Nexus em particular. Tem também com suporte ao Steam Workshop, né, para você direto pelo Steam já baixar, já atualiza automático. Na Epic Game Store também tem lá um lugar de mods, mas eu não cheguei a olhar muito, acho que tem menos mods lá inclusive. O grande problema, como eu falei, é que houve uma grande atualização recente no jogo e aí muitos mods, a grande maioria deles, 99%, parou de funcionar e vai ter que aguardar um pouquinho aí até os desenvolvedores, os mods que ainda forem, né, atualizar os seus mods, fazerem a atualização e aí ele passar a funcionar com a nova atualização pós o terceiro DLC. É a grande limitação. Tem alguns mods que mexem em coisas pequenas do jogo, né, em relação a balanceamento, em relação à economia. Outros adicionam mais mechs, mais armas. E outros são conversões completas mesmo, com muito conteúdo, mudam a forma de você personalizar os mechs, né, como o Yet Another Weapon,
muito Yet Not MacLab, enfim, tem vários mods bem bacanas mesmo. Eu recomendaria iniciar o jogo sem nenhum mod, até para você ter noção de qual que é a base do jogo, né? Jogar ali 1, 2, 5 horinhas pelo menos. E à medida que você for vendo coisas que você não gosta no jogo, você procura mods que tentam resolver isso que você não gosta, tá? É como recomendo, porque se você começar jogando o jogo com os mods, você nunca vai saber como realmente é o jogo, né? Fica difícil de você dar uma opinião depois sobre ele se você não experienciou. Então eu acho que é interessante iniciar a campanha sem mods, zerado de mods, e à medida que problemas forem surgindo, né, coisas que você não gosta no jogo, você vai procurando os mods que resolvam esses probleminhas, que adicionem novas coisas e assim por diante. O jogo ainda tem alguns bugzinhos, os mods adicionam novos bugs, então é interessante justamente experienciar o jogo cru, né, vanilla como se diz, para a partir daí você conseguir ir adicionando, entendendo até o funcionamento dos mods, né, vendo o que é compatível com o que dá erro e assim por diante. Mas com certeza eu tinha ficado muito tempo sem baixar mods de jogos. Esse é um jogo que pede que você baixe mods depois de um tempo, tá? É muito melhor a experiência, com certeza. E que a comunidade dele como um todo é uma comunidade bem forte, pode ser até pequena, mas com certeza uma galera que é muito fã de Battletech, etc. E fizeram um ótimo trabalho e com certeza vão fazer muita coisa ainda, beleza? Bom, galera, eu tô agora aqui no jogo. A gente pode ver aqui o menu. Ele não tem idioma português, tá? Pode ser que algum dia alguém faça o mod dele para português, mas acho bem provável, né? Se até essa altura não saiu ainda. Então a gente tem aqui os menus principais, single player co-op, né? Para você já poder iniciar uma partida carregando um save ou offline ou online. Aqui tem a parte de DLCs do jogo. Aqui são os mods que você tem instalado, né, para poder ativar, desativar eles. Toda vez que você ativa ou desativa o mod, tem que reabrir o jogo, não é muito prático nesse sentido, né? A gente tem aqui as opções. As opções são divididas nessas abas aqui em cima. Então você vê que tem uma opção aqui para desativar o crossplay. Seleção de idioma, como eu falei, não, pouquíssimos idiomas inclusive. Algumas opçõezinhas aqui, inclusive dentro do jogo você consegue mudar, tá? Essas aqui depois eu mostro lá dentro do jogo para vocês entenderem. Assistência de mira, eu jogo com assistência de mira alta, até porque eu jogo no controle, tá? E aí eu tento ter um auxíliozinho de mira. Eu acho que o jogo já é muito difícil sem auxílio de mira, então me ajudou muito a conseguir dar danos locais nos robôs. Sem auxílio de mira eu tirava meio onde dava, né? E aí não é muito otimizado fazer isso no jogo, você acaba que se prejudica muito se você não foca numa área específica dos inimigos para destruir eles rápido. Aqui tem a câmera, o jogo tem duas câmeras, tá? Isso a franquia há muito tempo já tem câmera em primeira e terceira pessoa, e você pode também alternar dentro do jogo entre elas. Aqui é uns auxílios de jogabilidade que pode ativar, código de convite, isso aqui é usado no multiplayer dele, tá? Para ser multiplataforma justamente, você pega o código de convite da pessoa e consegue adicionar ela e convida ela depois, independente de plataforma, né? Para não usar nenhuma plataforma em particular. Várias opções aqui de visual, né? Como eu falei, usa a Unreal Engine 4, então a gente tem uma parte de display primariamente, né? Com suporte a DLSS para aumentar o frame rate. Aqui em gráfico a gente tem várias coisas, tanto para deixar o jogo mais bonito, né? O Ray Tracing, etc e tal, quanto para deixar ele mais rápido, né? Para quem tiver problema de performance pode usar a escala de resolução mais baixa, né? E aí consegue rodar ele em menor resolução, uma resolução que deixa o jogo mais leve. E várias opções visuais aqui bem clássicas também, né, da Unreal Engine, todas presentes aqui. Em relação ao som, são só volumes, né, alguns tipos de volume. Eu durante o tempo tinha tirado o volume de voz, porque tem uma voz com o que fala tipo alvo detectado, alvo destruído, alvo detectado, alvo destruído. É meio chato quando você mata vários inimigos rápido, enche o saco um pouquinho. Mas sem ela o jogo fica com uma imersão muito baixa e eu acabei reativando. Controles, tá? Você consegue personalizar os comandos. Você vê que tem dois comandos aí para cada ação, né? Que você pode ter duas teclas ou dois botões do mouse configurados. Eu joguei ele muito pouco no teclado e mouse, tá? Não que seja ruim, pelo contrário, é ótimo para isso, né? Como eu falei, é um jogo velho e sempre foi teclado e mouse, né? Sempre teve suporte também a outros tipos de joystick. Mas o foco dele realmente sempre foi teclado e mouse, então funciona muito bem, tranquilamente, para quem curte um jogo de tiro em primeira pessoa, por assim dizer, que gosta de mirar, né? Só a movimentação dele que é totalmente diferente. Para gamepad ele veio aqui para mim marcado avançado, tá? Que muda algum esquema de botão dele aqui, bem tranquilo, tem outras configurações aqui de sensibilidade.
E aqui são joysticks mais avançados, né? Que eu nunca nem vi na vida esses joysticks aqui que eles estão falando. O manche, mas com muitos botões, eu nunca peguei um desses. Tá? Mas o jogo tem tudo isso aqui bem configurado, bem acessível. As configurações dele. Vamos vir aqui em single player. Eu vou começar uma nova campanha. Vou jogar o tutorial com vocês. In 2108, humanity began colonizing the stars. Não tem legenda. Their reach would eventually span a vast Eu region nem of assisti space isso, gente. Eu known pulei as tudo. the Pulei Inner Sphere. todo diálogos, pulei. During its golden age, under the governance of the Star League, the Inner Sphere Eu acho que essa música que tá tocando junto aqui não era pra estar tocando, tá? O jogo tá com um bugzinho de duplicar música. But with a great rise comes a great fall. Beset by greed and mistrust, humanity splintered. The Star League crumbled. Technological advancement slowed. The great houses, each vying for supremacy, turned on one another. Tá, esse vai ser o mapa da campanha, tá? Conflicts known as the Succession Wars. Amidst this chaos, mercenaries became the proxy forces for the great houses. Numerous battlefields sprung up across the Inner Sphere, dominated by hulking war machines known Em relação à linha do tempo da franquia, eu acho que esse jogo se passa antes do primeiro MechWarrior. as now 3050 Só que com os DLCs ele avançou um pouco mais. have become the tools of the mercenaries' trade. It's a lucrative time, yet one beset with perils of all kinds. Only the most skilled and brave among them will rise to become legend. Eu acho que a música tá certa, né? Ela até aumentou no final. Eu curti muitas músicas do jogo, tá? Me lembra uma coisa meio Unreal Tournament. Mas um pouquinho diferenciado. Mais uma parte meio... Sem nem explicar. Mais industrial, mas menos até do que do Unreal Tournament, sei lá. Mas é muito bacana, muito bacana. São músicas boas. Então você assumiu o papel do Capitão Mason. WSD, tô jogando aqui no teclado e mouse por enquanto. Tem esses segmentos em primeira pessoa com o piloto, tá? São meio que irrelevantes. É moagem, isso aqui é uma enrolação do caramba que vai ter. Totalmente desnecessário. Come on, everyone's waiting. Get to the Centurion at the far end of the hangar and we'll get started. Deixa eu sair então, cara. Espera o robô sair pra não ser atropelado, né? Uma segurança. Então esse é o robô que eu vou controlar aqui no tutorial. É um Centurião. Parece uns parafusos gigantes no ombro dele, né? Bem bacana. All right, son. Fahad wants us to run the Centurion Vamos through lá. its paces to see how it does. Acho que eu posso mostrar um pouquinho da jogabilidade Spent months getting it operational again after we recovered it from that ruined factory on Ramen do 2. controle, né? no teclado mesmo a Shit princípio. all that place was. Hopefully nothing explodes during the test, mate. I'm pretty confident you won't need to eject. No promises though, eh? He's joking, I think. Go on and power her up. Ó, tem que ligar o mecha. Isso aí é coisa do tutorial, tá? Fahad? Yeah, bringing up the systems now. Okay, armor and structure display up. Essa é a HUD do jogo. Systems up. Tactical display up. Everything looks good to go. Keep in mind there's parts on that mech that are at least 200 years Quando old. aparece esse menu ali é que eu mexo no joystick, tá? E aparece um menuzinho no meio da tela. And
don't forget to Ó, W acelera, X freia, o analógico acelera e o A freia. Ele anda mais ou menos assim, o W acelera, o S desacelera. Nem tem ré ainda, né? Ele vai liberar aos poucos as coisas. Look at her go, Ray. That's my girl. She's a beauty, isn't she? certainly is. Okay, engage reverse throttle. Ó, agora tem ré, Waypoint I've né? set. Atrás. Tactical display to see where you're going. Nice work. Now revert to your drone cam. Drone Cam. V ou vou no menu câmera ali embaixo no controle, né? Câmera digital para baixo e drone. Let's go ahead and do a left-right rotation test. Ou V. Tá. Ele tem que... Ó, para você virar a perna do mecha Now let's é A e D ou analógico esquerdo, analógico esquerdo, né? No eixo all directions. X. Aí para olhar para cima é o analógico direito ou o mouse para olhar. Good. As you can see, the torso rotates independently. Ó, tem um limite de torção que você pode ter do torso em relação às pernas. The direction you're actually looking. Né? O ângulo de visão também tem uma limitação. You can see your current leg orientation is represented by the dotted Você line. vê que é o seguinte, ó, a câmera sobe mais, mas a mira tá ali, que é a mira do braço. Looking good. The mobility course is next. Isso dá pra trancar esse braço pra não acontecer isso. Hitting each of the Pra waypoints. você não poder subir tanto. Aí depois que você tá acelerando, você não precisa apertar pra frente, tá? Ele mantém a velocidade. A não ser que você reduza apertando pra trás. Ou use o botão de parar ele. Um auto-run, né? De MMO, por assim dizer. Nice work. The Centurion was made to have a good balance between speed and firepower. All we have to do now is find Ó, a out. velocidade máxima dele, Boy, what do you 60 e poucos. You know how long I've spent stripping each one of those Eu tô components? indo na frente do outro robô, tomara que não tenha problema. They'll bloody well work, mate. You heard the man. Let's go shoot Ó, some. ainda não posso atirar nada aqui, tá? Né, pra não poder destruir a base. You know, back when I was your age, I once slammed the hunchback I was piloting right into my instructor's javelin. Oh man, was he pissed? Aqui que eu vou mostrar. Commander Mason? Yeah. Ah, ele não deixa nem destruir, pisando em cima. Mas você pode trombar com o cenário, tá? Isso pode até destruir seu robô também, causa dano a ele. Trustworthy and ready to take on our next contract. Trombar com outros robôs, tem Friendly Fire por padrão nele, tá? Mas tem mod que desativa. He's a natural, just like his old man. I see humility is still in short supply, as Vamos ver se vai usual. quebrar isso aqui. Just Ah, isso aqui quebra. We need it in full working order. As árvores, elas tiram sua linha de visão dos inimigos. Weapon systems are now online. De início eu comecei jogando só em terceira pessoa, depois eu comecei a jogar em primeira pessoa, tá? Que você acaba tendo uma visibilidade mais limitada, às vezes você esquece das suas pernas e anda errado. Você pode ver que tem um minimapa ali embaixo que mostra a direção da sua perna em relação à sua visão, né? A setinha é onde a sua perna estaria indo. Você só anda reto, né? Você não anda de lado. Pra você andar de lado, você tem que fazer isso aqui. Você tem que andar com o ângulo para um lado e atirar andando, né? Dando strafe dessa forma. Ó, o botão esquerdo atira com o grupo 1, ou right ou left trigger. Grupo 1 é só essa arma, tá? Que tá nele. Nossa, olha isso. Okay. Take note of your ammo levels. Aí tem munição, essa arma. 74 tiros. Lá embaixo à esquerda. Middle of a firefight. It could be your last one. Lasers are mapped to weapon group 2. Aí, lasers no grupo 2. Que é o botão direito, né? Ou right trigger. Ele tá tirando 2 lasers simultaneamente, tá? Eles partem do peito do meu robô. Fica bem no meio, embaixo daqui da mira. Esses grupos de arma você personaliza, tá? Você pode mudar a ordem, você pode incluir armas, separar a arma. Tem essa liberdade também em organizar.
Gente, eu tô atirando, não vai acabar não. Alright, that's good enough. Those lasers generate significant heat. You can see the temperature Ó, tem a barra de aquecimento ali embaixo, ele tá explicando. All weapons generate heat when fired. You overheat your mech during a firefight and it could trigger a shutdown, so keep that in mind. Now for the fun stuff. Long-range missiles are set to Weapon Group 3. Terceiro grupo, que é no 3, né, no teclado. Ele usa certinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 no teclado. No controle é o left button. Well, as you can see, LRMs don't track unless you have a target lock on something. Que é o míssil de longa distância, LRM. Without it. Let's try targeting a drone. E ele tem um sistema de mira que ele trava a mira. Before you fire, Então, ó, eu vou apertar R, né? Ou analógico direito apertado. Quando ele trava a mira, olha lá, ele vai meio que teleguiado. doesn't it? Next step is to test moving and firing at the same time. Agora a gente vai I've atirar set up a series of andando. aerial targets for you. Na verdade, atirar em alvos andando. As quickly as you can and shoot the drones down. No início era muito normal parar pra atirar também, tá? Você para e atira. Você toma muito mais tiro fazendo isso, mas às vezes garante que você não gaste munição, né? Que você não demore tanto pra matar. Será que é pra eu sair daqui? Entendi. É pra eu sair. Não aparecendo nenhum indicador no mapa. Não li direito o que ele falou. Aí. Aí tem o alcance mínimo desse míssil de longa distância, tá? Pô, aqui eu não tenho ângulo. Vê que o inimigo some do radar, né? Eles colocaram os inimigos bem papelzão aqui pra não ser frustrante. Tem um inimigo aqui atrás, ó. Olha o minimapa ali aparecendo. Nunca deixe o inimigo nas suas costas, tá? Costuma ser fatal. Aí, como eu tô mirando às vezes em lugar que eu não consigo atirar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em avançado, Arm Lock On. Aí eu não consigo virar a câmera mais que isso, ela vai travar. Tá, eu costumo jogar com isso. Target acquired. Target destroyed. Sua barra de aquecimento chega no limite, quer ver? Vou tirar míssil aqui, por isso tá fazendo esse barulho, tô segurando o botão de míssil. Vou tirar até esquentar o robô. Se eu consigo. Olha lá. Aí ele desliga. Isso é bem clássico do MechWarrior, tá? Ele dá um reboot, o calor começa a cair, né? Você pode desligar o robô até por padrão, tá? Sozinho, sem ele esquentar, né? Aqui no... Aí, ó. E aí você liga novamente quando você quiser. Em tese, isso pode ser usado para os inimigos te ignorarem, tá? No meio do combate. Ou para você recuperar ou resfriar mais rápido, né? Mas eu nunca usei. Tem jogos que funcionam isso bem, tem jogos que não funcionam. Esse aqui eu não testei. Olha lá o cara. Essas bolinhas em cima dele significam o quão pesado é o robô dele, tá? Esse é o robô mais pesado que os Assault Mechs, eles têm essas 3 bolinhas. Target the first one on your left. You can zoom in on the target for a more accurate shot if you need to. Ah, ele vai ensinar zoom aqui. Targeting and telemetry. E o sistema de mira. Torso on that first mech. It's reading heavily damaged. Destroying the CT will Então, repara só, eu coloquei ele de alvo e lá em cima à direita mostrou, né, as armas que esse robô tem, né? Ele tem um laser médio e 2 metralhadoras. Metralhadora, a distância é curtinha, tá? E ele tá pedindo pra eu atirar no tórax dele pra destruir ele. Então, ó, acertei o tórax, acertei um pouco o lado dele também. mech. Both legs are heavily damaged. With one leg destroyed, mechs become easy targets. Both legs, it's over for them. Aí ele falando que você pode destruir um mecha atirando no tórax dele, explodindo, atirando nas 2 pernas, quebrando as 2 pernas ou quebrando a cabeça, tá? O spoiler é isso que ele vai te ensinar.
as formas de você destruir um robô. Destruir uma perna. Se ele tivesse vivo, ele ia estar andando mais devagar, tá? Depois disso. O auxílio de mira não faz milagre, né? O laser é ótimo pra dano local, outras armas nem tanto. Ah, esse aí é do cockpit. O cockpit do piloto que é na cabeça. Se você tiver uma mira boa, usar muito laser, você pode matar os robôs num headshot. E aí é o seguinte, quando você mata um robô, tem chance de vir o robô como loot pra você pegar. Ele vem, o quão destruído você deixou ele. Né? Ironicamente, é melhor você destruir mais os robôs para ficar mais barato, entre aspas, pegar eles. Sistema de scrap. E um robô que você destrói no headshot tem muito mais chance de vir, porque ele está intacto. Entre aspas. Quando você destrói ele atirando no peito dele, que ele explode às vezes, eles falam que ficou crítico o reator dele, a chance de vir ele é muito pequena. Acho que no jogo padrão, até quebrar as duas pernas, a chance de vir é pequena também, tá? Então tem uma pegadinha no jogo. O certo, se você quer garantir que um robô venha, é destruir a cabeça dele. E se você quer que ele venha barato, você vai destruir uma perna, os dois braços e aí a cabeça. Tipo isso. Mas é perigoso, sem querer você matar ele, né? Olha lá, tem um cara ali. Aqui já é um combate mais sério. O robô já tá todo ferrado dele, ó. O peito dele já acabou a armadura também, dá pra ver, né? Quando tem uma borda ao redor, tem armadura, tá? E aí, se não tem essa borda, já foi a armadura, eu consigo arrancar a vida dele realmente. E aí começa a destruir os componentes que estão ali no local, arma, munição, o que for. E aí você consegue matar ele. O zoom, né, no X ou no scroll do mouse, tá? Tem zoom até de 2x no jogo padrão. Aí que eu vou mostrar pra vocês. Dá pra atravessar as coisas. Acho que nesse tutorial eu tô imortal, tá? Por isso que eu tô brincando de fazer isso. Senão eu tomaria dano no meu robô. When we get back to the base, we'll buy Fahad a few beers to say thanks. Yeah, of course we'll have to listen to him gripe about how rough we are on his battle. Tem Friendly Fire, como eu tinha falado, né? Não recomendo fazer isso. For having one of the best mechanics in the entire Inner Sphere. Pode ver que danifica, né? Visualmente também. E isso conclui esse tutorialzinho do jogo, eu acho. Aí ele vai ter umas missões introdutórias para ir destrancar o co-op mais lá na frente, né? Ó, mais uma cutscenezinha. I'm at the rendezvous point, but our contact isn't here. You see anyone, son? The salvage crates at the last checkpoint were empty. Something's up if they're missing payments. This is Commander Mason of Major Campbell. Make a note. Looks like someone is gonna need a lesson in paying their bills on time. Repeat. That's odd. What the hell? Commander Mason, I repeat, a massive... A cutscene é mais feia que o jogo. Acknowledged. I have a visual. It's planet-wide, sir. We're evacuating. We need to take what we have and go. The fastest way is across the swamp. Captain, where are you going? It's possible they left the cash at the last checkpoint in the city. Let's get the money and run, Commander. This is reckless. We need to get back to base. They're distracted with the invasion. We'll be in and O out. cara falando que vai voltar pra base e o outro querendo ir lá. Not us they're after. I don't like this, son. This is a ghost town. We're close. I can smell the seatbelts. There's nothing here. Relax. We'll be out of here in no time. We're being tagged. Look out! Incoming airstrike! Gente, não entendi porque fizeram um vídeo tão feio assim.
muito estranho, né? Captain Mason, what's your status? I'm fine, Commander. Left arm is offline is all. Quebrou o braço do robô. Was close. Return to base now. I am not leaving you behind. We were set up, and you're in no shape to fight. Meet me at the extraction point with the Leopard. Go! Now, Captain! Damn it. On the move. Tão separado, era só quebrar o negócio ali e atravessar, mas tudo bem. Commander, an enemy dropship is approaching your position. Move! Now! Essas Identify. naves aí trazem esse robô sempre, quase. Damn it! Rihanna, any idea what these guys want? Ó, vê uns robôs bem pesados aí. That mean anything to you? Coordinates. No, Rihanna. Promise me you won't leave without Jake. Promise me. Commander, I promise. Captain Mason, what's your status? I've got a bug on my tail. Grandinho o vídeo, né? Não sabia que era tão grande assim, não. Ó, aquilo que sumiu ali é tipo o piloto teleportando, tá? Tipo o Mega Man quando vai embora, no mesmo estilo. Vai, vira as costas. Desculpa aí. Casualty count is rising rapidly. Essa cena ficou legal. Só aquela tomada, essas de perto não ficam bonitas não. Bacana. Jake is on board. We're taking off. We can't leave him here. We gotta get him support. É, já tá todo ferrado já. Dad, we're coming. No, leave now. The Cavaliers need you. I'm leaving you in command. You're going to do great things. I just know it. O foco do jogo não é história, tá? Ele tem uma historiazinha. I have to get us out of here. Hold tight. Dá pra atacar essas naves, mas eu nunca consegui derrubar uma, tá? Então acho que não derruba não. Os Woods adoram atacar elas. Acho que é só pra ficar bonito, né? Tô tentando destruir a nave, mas eu acho que não destrói nenhuma nave não. Isso aí. Essa é a abertura do jogo. Prólogo. Emocionante até, apesar de feio. Algumas coisas do jogo eu sei que foram pioradas graficamente por questão dos videogames, tá? Sorry to wake you. Já ouvi falar que a primeira versão dele na Epic Game Store era mais bonita do que o jogo tá atual. Aí tem alguns mods que, entre aspas, corrigem isso. Lá. Esse é um dos NPCs que você sempre vai ter que vir aqui falar com ela, tá? Commander, good to see you up. We haven't really had a chance to speak since your Seu father pai was foi killed. morto. I don't know what's going to happen next. Não sei o que vai but whatever it acontecer. is, I'd like Você é o to be- comandante. Your family, Rihanna. Yes. I suspect those bastards that came after us are in the process of setting. Who are these guys? Dá uma aceleradinha aí nos diálogos. By the looks of it. And these Not a clue, but we're going to find out. I sent out a transmission right after the attack through the name is Spears. He has powerful connection. Until I hear back from him, there's nothing we can do except lay low. The Centurion needs repairs and he wants to discuss them with you. Então, copy that. o Centurião tá todo regaçado. Então vou ter que ir no hangar ali embaixo. Você pode ver aqui, vão estar todos os robôs do seu esquadrão, tá? Você pode ver que esse aqui é o que eu vou usar por enquanto, que eu acho que é o Javelin. E aqui é o Centurião que eu tava usando lá no vídeo, etc. Aí aqui você pode cair, não tem dano de queda nem nada, tá? Nessas partezinhas. Fala com esse cara.
Figured you'd want an update on the Centurion. Took a bloody beating back there, so Phil, what means you're gonna have to get comfortable with the light mech over. Aí falou pra usar um mech leve enquanto isso, até arrumar ele. Yeah, anyways, you know the drill. Access the repair. Vou acessar o painel para reparar ele. Falando que tem duas formas de reparar, né? Ou nessa tela, ou entrando no loadout dele. Depois que você confirma. Não vai reparar nada quebrado, né, destruído. Então vou entrar, ou clico aqui e clico em Repair Mech, ou eu clico aqui em Loadout, onde você pode configurar as armas dele, detalhes, né, e clica aqui em Repair All. Aí eu tenho aqui 2 milhões de dinheiro inicial. E quando eu clicar aqui, vai ter esse custo, vai custar 500 mil. E demora 47 dias. E demora um extra ó, de 20% de custo e 30% de tempo por eu estar num sistema ruim, por assim dizer. Sistemas que é mais barato consertar, tem sistemas que é mais caro. Sistema de conflito, sistema industrial, geralmente é isso. Né? Contou. Tem vez que buga isso e não conta, tá? Aí você tem que tentar reparar de outra forma, cancela, repara de novo, enfim, é meio estranho. Eu vou vir aqui, falar com ela. Rihanna, Uma transmissão. I'm sorry to hear about. I assume his son will be taking over the operation. I've begun working on a plan to get you safe passage out of the system. Com um plano para tirar a gente desse sistema, vai demorar um tempo. Whoever attacked you has set up a blockade to prevent your escape. As soon as you receive this, I want you to proceed to the outermost planet. There's an abandoned power station there. Aí eu vou precisar de fazer uma missão para poder sair desse sistema, é tipo isso. Como se estivesse bloqueado, né, a passagem para fora desse lugar que eu tô. Eu vou dar um save aqui, tá? Caso dê ruim, eu dou um load aqui. Aí, ó, zona de conflito, reparo mais caro e tal. Não consigo sair ainda, não tenho opção de viajar entre planetas. Esse é o robô que eu vou estar usando, que é o Javelin. Ele tem alguns slots, né? Ele tem 4 slots de laser, dá pra ver. Aqui não mostra, acho que é aqui, ó. Ele mostra que tem 0 slots de mísseis, 4 de laser, né? 0 balísticos. O Javelin é só isso. Aí aqui é o lugar que você poderia configurar, ó. O que eu vou querer em cada um dos slots. Aqui é um slot de laser médio. Você vê que aparece bonitinho ali o que está colocando, né? Poderia comprar lança-chamas, um laser de curta distância. A heatsink que é para dissipar calor, né? O jogo não mostra muitas informações de detalhe, não mostra DPS da arma, não mostra hit por segundo. Tem mods que fazem isso, facilita um pouquinho para você poder escolher o que é melhor. Ele tem vários jetpacks equipados, eu vou deixar assim por padrão, tá? Não vou mexer nele ainda não, depois eu mexo. Aqui é uma missão, que vai me dar 50 mil de dinheiro. Aí eu venho aqui em contrato. Aqui é onde vai ser as fases realmente que eu vou enfrentar, que vai ter uma negociação. Tem um valor fixo e um valor adicional que eu posso gastar uns pontos de negociação. Aí salve share, que eu posso pegar mechs, armas, equipamentos. E seguro de dano. Caso eu sofra dano, ele me paga a partir disso. Então vou vir aqui confirmar a missão. Aí eu tenho um ponto de negociação. Eu posso gastar aqui ou para levar um dinheiro extra, 250 mil. Se eu gastar um ponto aqui, eu levo 500 mil. Salvage share. Eu tô levando 3. Se eu gastar aqui, eu levo 6. Né, para poder pegar as partes, etc e tal. Mechas costuma ser mais caro, tá? 7 em diante, geralmente. Quanto mais pesado o mecha, mais caro. E seguro, 400 mil. Qual que é a questão? Esse jogo, a economia dele é meio Darkest Dungeon, assim, entendeu? É perigoso você entrar numa fase e sair mais pobre do que você entrou. Se eu entrar na fase e sofrer, sei lá, 600 mil em danos, óbvio que o primeiro mecha não vai ter como, mas, sofri 600 mil em danos, só que você faça muita cagada. Quebrou minha perna, quebrou outra perna, quebrou uma perna, 2 braços, tronco, enfim, eu não sei se o reparo dele vai ser muito caro, mas aí pode ser que eu pegar 250 mil a mais não pague o que eu sofri de danos. E aí às vezes é melhor você pagar um segurinho de 400 mil para cobrir isso, entendeu? Então é interessante às vezes, especialmente no começo, quando você achar que sempre está saindo muito ferrado das fases,
ou que você está usando armas caras ou um mecha caro, pode ser interessante você gastar um pontinho pelo menos aqui em seguro, tá? Para tentar recuperar o dinheiro perdido. Na prática não funciona muito bem, tá? Tem outras coisas envolvidas. Como eu falei, tem o custo de reparo que é mais caro nos lugares, e às vezes não vai realmente dar os 400 mil na prática, vai valer menos. Porque ele não te paga 400 mil, ele paga até 400 mil, né? Tipo um seguro. Sofri 100 mil e danos, ele me paga 100 mil. Então é meio complicado, né? Esse aqui dá 250 mil é limpo, só que pode variar de acordo com a missão, tá? O valor de seguro e CBIL. E o Salvage Share me permite pegar partes, né? Eu vou começar aqui pegando, vou ser meio seguro, vou pegar os 250 mil de dinheiro mesmo. Salvage Share, tem uns mods que aumentavam a quantidade por Salvage Share gasto, em vez de 3 ser 5, eu achava mais interessante. No momento eu não tô achando muito não, então vou deixar assim mesmo, tá? Aqui é o lugar que eu poderia entrar com 4 pilotos e até 4 mechas, né? Obviamente no momento só tem um mecha consertado e um piloto, então não tem como jogar co-op ainda. E aqui é o lugar que eu vou entrar pra missão. Aí você vê aqui que tem um limite de peso da missão de 30 toneladas. Né? O jogo não deixaria eu passar disso. Ou no momento, com a última atualização, ele me daria uma penalidade se eu entrasse com um mecha mais pesado que isso, ou múltiplos mechas. Eu ganharia menos créditos, menos salvages em função disso. Aqui a dificuldade que ele te fala que é meio proporcional, né, ao nível do inimigo, quantidade, etc e tal. Vamos lá. Primeira missão pós-prólogo. Lembrando que o jogo ainda não está com co-op liberado, né? Vai liberar mais na frente. Eu tô dentro de uma nave, justamente aquela nave que deixa o seu boss. Vou ser deixado aqui na zona de combate. Lembrando que eu tô sem Ray Tracing, tá? O jogo pode ser mais bonito que isso. Ó, esse é um mecha bem mais rápido, 97 de velocidade. Ele tem 4 lasers em 2 grupos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um grupo atirando os 4 lasers simultaneamente, que eu vou usar isso em luta contra robôs. E o outro grupo eu vou usar 4 lasers, mas com Chainfire, tá? Por que eu vou fazer isso? O que eu vou mostrar pra vocês? Se eu apertar o que atira os 4 juntos, ó, 4 lasers juntos, todos entram em cooldown. Olha ali embaixo, à direita ali, né? Se eu usar o outro, ó, vou apertar e segurar. Ele faz uma sequência. Se eu segurar, ele atira os 4, mas em sequência. É interessante porque às vezes não precisa de 4 lasers para matar um inimigo, para dar o último hit, né? Especialmente sobre os inimigos mais fracos, as torres. Então eu acho interessante ter isso. E se você quiser burstar, você aperta várias vezes, ó. Né? Tipo, atirei um, não deu, já tira outro, entendeu? Não precisa esperar o tempo do automático, né? Então eu acho interessante ter um grupo que atira tudo junto, que é bom contra robôs. Você mirou um pouco, atira tudo, entrou em cooldown, você para de mirar, dá mandada, atira de novo. E um outro grupo que eu uso contra alvos mais fracos, tá? Ó, tem um jetpackzinho, ele vai ensinar a usar o jetpack, eu vou esperar ele falar. Tem uma hora aqui que eu preciso de jetpack para passar. Aí ele falou do mapa, né? Ó, o meu laser, ele fala que o alcance é 270, né? Na prática é mais, tá? 270 para eu dar 100% do dano dele. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Agora foi um hit solo, né? Abaixo da distância mínima já matou. Vai ter um alvo para destruir ali na frente. Target acquired. Tem uma torre bem ali. Target destroyed. Ó. Tirei só com 2 e matou. Aí você vê que o meu mecha já tá meio danificado. Só a armadura dele, né? No peito, na frente, bastante danificada. O braço direito, um pouco danificado. A perna, né? As armaduras da perna um pouco danificada. Aí que ele vai falar pra usar o jetpack pra voar. E é... espaço. Espaço.
ou analógico esquerdo no controle. Deixa eu dar direita aqui e usar ele. Ah, eu usei errado. Tá bom. Aí aqui tem um inimigo voando aqui em cima. Ó, ver o auxílio de mira aí como ajudou, né? Tem uma torre. Lembrando, não fique de costa pro inimigo, sempre olhe no minimapa. Tá? Eu explico exatamente essa questão da costa, o que que é. Os inimigos nem sempre aparecem no mapa, tá? Ou você tem que ter visão deles, ou tem tipo um pulso de radar que acontece de tempos em tempos. E aí revela os inimigos próximos. Logo eles somem, se não tiver visão. Tem essa neblininha no jogo. Ele tem uma visão noturna, é meio estranho, tá? Geralmente mais atrapalha que ajuda, poucas fases realmente ajudam. Acho que essa primeira fase, não sei se vai ter robô pra enfrentar ainda não, talvez no final. Ó, tá falando as missões ali à esquerda, né? No meio da tela. Pra eu achar um loot nessa construção. Opa, aqui que tirou. Ah, lá atrás, ó, tem uma torre. Ó, o tanque. Um tanque também. Ó, um loot bem aqui. Várias fases vão ter esses loots também, tá? Aleatórios. Geralmente é bem pouquinha coisa que eles dão. Sem mods, pelo menos, é bem inútil no geral. Ah, eu tenho que destruir isso aqui. Deixa eu ver quantas vezes precisa pra te destruir. Ó, um por vez eu consigo destruir. Então não faz sentido eu tirar os 4 junto, né? Eu estaria atrasando. Mas eu vou destruir isso aqui. E vou se danificar nisso, tá? Muito cuidado. O laser você tem que manter em cima do alvo, tá? Esse tempo, pra dar o dano completo dele. Por isso que eu não matei um deles ali. Talvez eu demorei pra mirar ou já saí a mira um pouco antes dele aplicar todo o dano dele. Passo por cima. Ai, ai, meu Deus do céu. Cuidado com dano de queda. Dei uma parada. Acho que tá fora do meu alcance. Ó, como é que eu sei que tá no alcance? Tá vendo que o laser tá amarelo? Na hora que ele tiver branco comigo mirando no alvo, significa que tá em alcance, tá? Tem algumas armas que você vai conseguir atirar fora do alcance e ainda assim dar um dano, tá? Tem um negócio da frente, né? Tô conseguindo destruir. Em cima mais. Ali. Pronto. Ó. É, o auxílio de mira tem hora que faz milagre. Lembrando que eu tô usando no mais forte, né? Dá pra até pra usar no mais fraco também, se quiser só uma ajudinha, né? Eu que tô usando muito pra não ter que perder tanto tempo mirando. Você pensar assim, gente, é robôzão, né? Tecnologia. Com certeza vai ter uma inteligência artificial que vai te ajudar a mirar, né? Acho meio estranho querer focar em mira manual do piloto, pensando em algo futurístico, mas cada um joga como quer. Eu tenho que sair daqui agora. Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz. Tá, vou tentar. Aqui. Já vi. Tem que subir aqui. Ah lá, na direção tem que andar 2. Ah, meu Deus.
jetpack ele tem um combustívelzinho, né, que ele recupera com o tempo. Eu me danifiquei todo naquela explosão ali, né? Eu bati no negócio. Eu acho que vão ter vários inimigos. Esses tanques aqui. Tô bem quebrado já. É só torcer pros caras não quebrar minhas partes do corpo, viu? Porque senão eu perco a arma às vezes. Ou morro, né? Olha, ele tá falando pra eu destruir 100% desse depósito aqui. Objetivo opcional. Armas balísticas são bem mais fáceis para destruir essas coisas, tá? Bem mais rápidos do que laser. Laser tem as suas vantagens. Ele costuma esquentar muito, né, na verdade, só que não usa munição. É uma grande vantagem dele, é mais fácil de encaixar numa build. A grande maioria dos mechas tem pelo menos um slot para laser, geralmente laser médio mesmo. Olha, demora para destruir. Bom, o cara vai aparecer bem aqui. Posso dar soco também, deixa eu ver se dá. É, dá um daninho legal no início aqui. 17 metros, ó, o alcance. Bati no vento aqui. Tô com medo de pisar em cima disso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai quebrar a perna? Bom, não danificou. Como eu pisei em cima dele, né, não chutei ele, aparentemente não danificou nada. E se funciona isso mesmo, se é certo isso. Ai. Deu certo. Eu acho que não me danificou. Pelo menos não ao ponto de piorar a condição ali. Essas cores, elas são meio enganosas, tá? Esse amarelo, tipo, você tá com 100% do armor, tomou um dano, fica amarelo. Tem umas coisas no jogo que não são muito inteligentes. Todos os inimigos que não são robôs, eles não têm dano local, tá? Onde se acerta é uma coisa só. Ó, esse aqui eu vou tentar matar num laser só. Deu certo. Lá em cima à esquerda parece tipo a minha vida, entre aspas, né? Mas assim, é meio besteira, é pra você ter noção do quão destruído esse robô tá. Mas você pode morrer muito antes disso. Eu achei que ia ter robô já inimigo aqui, pelo visto nessa primeira missão não. Eu jurava que ia ter. Beleza. And Fahad has already started the repairs to the Leopard and Centurion. You've made him a very happy man, though I doubt he'll admit it. Prontinho, primeira missão pós-prólogo. Concluída. Eu sempre prefiro mexer nessas telas aqui com o teclado e mouse, tá?
Ó, ganhei 600 mil dinheiro, 20 de reputação. Então tem um sistema de progressão no jogo de ranks, tá? De patentes que vai até 15 na campanha inicial. Não sei se nas outras, com DLC vai além. E aí, justamente isso determina mais ou menos o nível do jogo, né? O peso dos robôs, as armas que você encontra também determina um pouco disso. Ó, o inimigo ficou mais com raiva de mim, né? Ganhei, perdi, né? Reputação com ele. Esse outro eu devo ter ganho, não vi andando, mas aparentemente foi isso. E aí tem vários níveis. Na medida que eu for fazendo missão com essa galera, eu vou ganhando reputação com esse. E na medida que eu for fazendo contra esse, eu vou perdendo, né? Aqui o dinheiro, as missões extras deram um dinheirinho extra. Aí eu tenho 3 pontos para pegar itens aqui. Então eu posso gastar tipo 1 para pegar um laser médio. Posso gastar 1 para pegar um lança-chamas médio nível 1. Isso aqui é tipo tiers das armas, tá? Vai tier 0, 1, 2, 3, 4 e o 5 é uma cor diferente, se eu não me engano é isso. É tier 0 essas aqui, mas faz tempo que eu não vi arma tier 0, até estranhei. Então eu vou gastar os pontos tudo pegando laser médio mesmo, tá? Nessa versão aqui não tem, no jogo base não tem como upar a arma, tá? Então se é uma arma tier 0, é tier 0 e pronto, final. Ponto final. Ó, eu sofri mais ou menos 29 mil em danos no meu robô. O piloto também passa de nível, tem uma progressão do piloto, onde cada skill vai até nível 10, ele vai passando de nível nelas à medida que usa, né? Tipo, eu usei laser, eu quase passei de nível, né? Ganhei isso aqui de progressão. Aí a gente tem aqui, aumenta dano balístico, aumenta dano de energia, aumenta dano de míssil, os 3 tipos de dano dos robôs, né? Das armas dos robôs. Reduz dano que você toma quando te atacam. Reduz chance de sobreaquecer, né? E melhora o cooldown. E aumenta a chance de você não tomar dano, né? Ou reduz a chance de tomar ataque do inimigo, né? Tipo, dodge do jogo. Aí, blá blá blá, uma falazinha aqui, mais 50 mil por determinada missão. Agora tá falando pra falar com Farhad, que é o carinha aqui. Hey, boss mate, that was quite the haul you brought back. But don't go getting stars in your eyes or nothing. I'm overworked as... O Centurião vai demorar pra consertar, blá blá blá. Fale com Rihanna na ponte. Vamos lá. Acho desnecessária essa andação aqui na base, mas... Rihanna, Commander. Good news. Mais de novo esse cara falando aí do bloqueio. I'm gonna have to find you guys a recycled mercenary identification number. A new identity. Vai falar que a gente é uma companhia de mercenários e Cavaliers. No longer exists. I'll match that number to a new name of your choosing. While I arrange that, you're gonna have to do a little work for the mining company. A gente vai fazer um trabalho como se fosse esse povo, né? Vai ser tipo isso. Using the new mercenary ID and with a legitimate... I've attached the particulars to this. Não sabia disso, não sabia dessa questão da história. Roger that. Aí tem um lugar aqui pra eu aceitar a missão. E já posso ir no contrato, né? Antes, novamente, vou dar uma salvada. Ele dá saves automáticos também, tá? Sem problema nenhum. Antes disso, vamos dar uma olhadinha no meu robô, ó. Eu perdi umas armaduras. Nada foi danificado interno dele, só a armadura mesmo. Eu posso dar Repair All, simplesmente. Vai custar 29 mil, demora 3 dias. Mas antes disso, eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês que são interessantes, tá? Primeiro, eu tenho o peso máximo dele, que é 30 toneladas. Essas coisas aqui tem meia tonelada. Eu vou tirar alguns jump jets. Eu liberei um peso. Ficar mais leve não adianta nada, tá? É para eu poder ter mais peso em outras coisas. O que eu vou mostrar para vocês? A gente tem cada uma dessas partes do seu robô tem armadura, tá? Então a gente tem braço direito, braço esquerdo, torso central, torso direito, torso esquerdo, cabeça, perna direita, perna esquerda. Vocês vão ver que cada um deles tem uma armadura, ó, 28 é a armadura máxima. Aí, esses aqui, esses 3, tem armadura frontal e traseira. Então o que você pode fazer? Se você quiser mais armadura frontal, você reduz aqui, o pessoal costuma falar que 4 é um bom número para traseira, para na emergência te ajudar. Eu vou segurar Shift aqui, ó, maximizar a armadura frontal. Só que, fazendo isso, gente, aí você tem que estar esperto, não deixar ninguém ir na sua costa. Nem que na última hipótese você encoste sua costa numa parede para ninguém te tirar nas costas no meio do combate, tá? Então, ó, deixei arredondado, né? Não vou, se eu upar a cabeça aqui vai ficar 28.43. Vou deixar
É muito raro tomar dano na cabeça. Nunca morri por dano na cabeça. Nem cheguei perto. Depende do robô também. Mas enfim, vou deixar assim, tá? Então eu tenho aqui 2 toneladas que eu liberei, tirando jetpacks, deixando só um jetpackzinho, né? Liberei 2 toneladas. O que eu posso fazer? Eu poderia colocar mais heatsinks. Como eu não tenho outras armas ainda, né? Pra colocar que vale a pena, as outras armas são mais fracas, entre aspas. Vou colocar 2 heatsinks a mais aqui. Para reduzir o aquecimento do meu robô. Então eu maximizei aqui o heatsink, reduzi um pouquinho o jetpack, aumentei minha armadura mais do que eu tinha, né? Eu ganhei 16 de armor ao todo, né? E melhorei 0.2 de aquecimento dele. Só que eu perdi a altura no pulo por ter tirado o jetpack, eu acho que vai durar menos tempo também o pulo dele, tá? Velocidade não muda, o peso, você mexendo no peso, não tem como você colocar mais peso do que o seu robô suporta, tá? Aí vai custar 53 mil fazer essas besteiras que eu fiz aqui. Mas simbora. Vou dar um save agora novamente, depois de ter mexido ali, né? Pra não, se der ruim não atrapalhar. E agora eu vou aqui aceitar esse contrato. A mesma coisa dessa galera contra essa. Na verdade, isso aqui é outra galera que eu vou estar ajudando, parece, né? Não é isso, mas tá no 0 porque eu ainda não saí desse primeiro, né? Que é neutro. Esse aqui ainda tá neutro, tá 0, não tá -1 ainda. Aí ele fala que tipo da missão, a área, né, em quilômetros quadrados, duração, que é o tempo que passa no jogo. Tem uma linha do tempo no jogo, tá? Que acontece. Com vários eventos são atrelados a ela. Nessa campanha eu acho que nem tanto, mas algumas campanhas é bastante. E aí eu tenho um pontinho para gastar novamente. E eu vou gastar aqui em CBU Payout. Vai dar 250 mil de dinheiro a mais. Ó, meu robô não tá processado, não deu tempo dele ainda de... Né, tá mostrando aqui o íconezinho, não foi consertado. Na hora que eu der pronto, ele vai falar que vai começar em 16 dias, ó. É o tempo que vai demorar pro meu robô ser arrumado. E aí ele vai pra missão, tá? Como eu fiz errado, né, como eu não esperei antes de vir aqui, o jogo já fez isso. Ele pulou esse tempo pra meu robô tá prontinho, né? E como o robô tá em reparo e ir pra missão. A não ser que eu tivesse ido sem reparar ele, né? Talvez o jogo deixaria. Mas como eu já tinha iniciado um reparo, um retrofit de mexer nos equipamentos dele, eu tive que esperar esse tempo para concluir. Então lembrando que agora eu tô fingindo que eu sou uma companhia de robôs só para conseguir sair desse planeta. Ó, essa é uma missão que eu tenho que defender um assentamento de mineração. Copy that. Ó, tem um helicóptero ali voando. Não consigo pegar de alvo ainda. Lembrando que eu não mexi em armas, né? Meu robô não tem mais slot de arma e eu não tenho outras armas pra colocar ali. O jogo não tem tanta arma assim, tá? Relativamente são poucas armas no jogo base. O primeiro DLC acrescenta algumas armas também. Não tem tanta arma, que as armas têm os tiers diferentes. Mas em si são poucas armas. Estamos aí longe ainda pra eu poder atacar. Brianna, something's interfering with my sensors. I think the raiders have set up some sort of jamming device nearby. I'll see if I can locate it. Target acquired. Target destroyed. Ah, eu errei tudo o laser. Isso é errado. Tava com zoom e tava muito perto dele, né? E isso me atrapalhou. Target acquired. Ó, ainda não tomei nenhum tiro. Tô bem. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Olha a bugueira. Você vê que assim, não é... Eu falei dos helicópteros do multiplayer, mas não era só no multiplayer que é bugado, né? Incrível como conseguiram fazer isso. Ó, acertou minha perna um pouco.
destroyed. Target acquired. Os robôs já estão vindo ferrado também, né? Ai. Ó, danificou minha perna fazer essa graça desse pulo retardado aí. Aí tem um relevo também que atrapalha, né? Nice work. These civilians are safe for the moment. Unfortunately, vamos por aí pra lá. the raiders aren't done causing trouble just yet. They're headed for the company's main processing facility on the other side of the mountain. You need to get there and thwart that attack, Commander. Understood. Esse meus sensores piscando, como ele falou, é alguma coisa aqui que tá causando interferência, né? Eu vou ter que ir lá destruir. Já vou lá destruir isso aí. A campanha dele vai umas 40 horinhas, tá? Pelo menos. 30, 40 horas. My sensors are getting worse. The jamming device the raiders set up is at the top of this pass, Commander. You're going to have to manage as best Ó, you vou destruir can o until you're able to take it out. jamming device, que tá causando isso no meu aparelho, no meu robô. Opa! Target destroyed. Target destroyed. Ó, tem um tanque bem ali, né? Vai torre. Tanque. Caramba, não destrói não. Aí. Então é 270 para dar dano máximo do meu laser. Eu vou tentar sempre me aproximar dos 270 para aplicar o laser agora. Tentar matar num burst só, né? Ó, vou ter que defender outro lugar agora. Ou é o mesmo lugar, não sei. Se eu dei a volta. Acho que é outro lugar. Acho que é. Acho que eu tava do lado esquerdo antes. Tem que dar essa volta só pro waypoint, tá? Eu poderia cortar caminho, mas o waypoint não é inteligente. Eu caísse já aqui. A gente tem vários inimigos, estão arregaçando a base ali. Assim, eu tô bem familiarizado com os comandos, né? Primeira vez que eu vim aqui, eu demorei um tempão pra dar essa volta e chegar ali. Então é meio normal, tá? O controle do jogo, por ser meio controle de tanque, né? É um pouquinho complicado de se acostumar. Lembra, 270. Quando tiver em 270... eu atiro. Você vê que os inimigos já estão quebrados também, né? Alguns. Commander, the mining facility can't take much more damage and still remain operational. You need to eliminate the raider threat. Target destroyed. Target acquired. Ó, tem inimigos na minha costa, espero que não me acertem. Target destroyed. Peguei esses aqui, depois eu volto lá e pego os que estão lá. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Deixa eu ver quantos lasers são pra matar. É 3 lasers na verdade. Aí sobraria um pra eu já atacar nesse, né? Ó, tá vendo um inimigo voador. Por aqui, ó. Ah lá. Vou matar esse aqui primeiro. Tem mais poder de fogo, né? O helicóptero bateu, cara. Que é isso? Ah, meu Deus, acredito.
Tem mod atualmente no jogo que deixa até se você usar helicóptero, coisa assim, tá? Tanque. Tinha pensado nisso hoje e vi um cara falando de um mod lá pra isso. Ai, caramba. É meio o relevo no... Ai! Olha o que eu fiz, velho. Desculpa. Desculpa. Tô mais preocupado em quebrar meu robô, na verdade, do que... Ah, eu vou cortar caminho aqui. Tô nem aí. Se dane a ética. Vambora. É de se pensar assim, a volta que eu teria que dar, né? Cara, os inimigos se matam mesmo batendo nas coisas ali. Ah, rapaz. Quebrou tudo meu robô, mas tudo bem. Vai vazar já? Acabou. Beleza. Tem missão que você tem que ir até a saída, tem missão que acaba automaticamente. A maioria tem que ir pra saída, você pode ficar um pouquinho enrolando, vem mais inimigos. Algumas dão crédito por matar os inimigos extras. Depende do tipo de missão. Ó, passei de rank. Dinheiro e crédito. Ó, agora eu pulei de casinha aqui já pra esse, né? Já tô no mais um aqui, digamos. Esse aqui eu acho que ainda não foi, ainda tá indiferente, né? Ainda não foi pro menos um. Aí eu posso pegar as armas. Aí você vê que as armas têm preço diferente. Esse preço não é o preço de venda, tá? É o preço de compra, eu acho. Então eu vou pegar o quê? Vou pegar o mais caro. M-Laser, esse aqui eu já tenho 3 dele, né? Ele mostra aqui. Então eu vou pegar esses outros que são mais caros, qualquer coisa eu vendo. Ó, o dano que eu causei, o dano que eu tomei. É um scorezinho básico. Passei de nível de laser. 6.000 em danos, tranquilo. Ó, peguei isso aqui. Esse blueprint de alguma coisa. Prontinho, falar com Rihanna de novo. Commander, it turns out the bastards who attacked us and who have set up the blockade are immersed. Black Inferno. That's about all we know at the moment. Inferno forces are closing in on our location. That means we only have a small window in which to fulfill our obligation. The company wants us to take down the raiders for good by destroying. I've detailed the mission briefing and Roger that. Bom, coisinha aqui. Aí eu tenho aqui uma quest falando que o Centurion tá pronto. E essa é a missão que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no Centurião. Ó, ele é um robô. Esse aqui é de 30 toneladas, o que eu tava usando. Esse aqui já é um robô de 50 toneladas, tá? Tem mais poder de fogo que o outro. Se eu abrir ele aqui, vocês vão ver que ele tem um slot balístico, um slot de míssil e 2 slots de lasers. Tá? E aí eu tenho que colocar munição da arma balística. Se acaba a munição, acabou. Acabou o míssil também dele, acabou, entendeu? É uma limitaçãozinha dele. Ele não tá com a armadura ideal, tá? Não tá bem distribuída a armadura dele. Para eu maximizar a armadura, provavelmente teria que trocar a arma dele. E eu não tenho uma arma substituta boa para esse slot. Essa arma aqui é muito mais fraca. Eu acho que não compensaria. Ó, 10 de dano, 2 de dano, né? Óbvio que atira o dobro, tá, beleza, mas esse metade do DPS no máximo, né? No máximo, lógico. Alcance um pouquinho maior. Tá. Aí aqui a gente tem esse míssil. De longa distância, só solta 10 mísseis. Eu acho que eu vou jogar com o Centurião, porque o jogo meio que tá falando, joga com o Centurião. Só vou mexer na armadura dele. Se eu consigo dar uma melhorada. Esse é um braço que é tipo um braço escudo dele, tá? O braço que importa é esse que tem a arma. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a armadura do braço. Eu tô acima do peso mesmo fazendo isso. Eu vou ter que tirar alguma coisa dele de 1 tonelada. Deixa eu ver. Só pra arredondar aqui e ficar o... Tá. Pensar...
Se eu trocar de arma, eu não sei se eu tenho munição dela. Tenho? Não tenho munição. Aí é um problema. Ele me deu a arma, mas eu não tenho a munição dela, então não posso usar. Ele só tem 2 lasers médios no peito. Eu tô 2 toneladas a mais. Eu vou tirar uma munição de míssil. E vou tirar um heatsink. Vou tentar usar ele assim. Tá? Eu maximizei a armadura dele, né? Menos a cabeça, como eu falei, que toma pouco dano relativamente. Um heatsink na cabeça. Essa munição eu vou colocar no braço mesmo. Vou colocar na perna. Eu costumo colocar munição na perna, tá? Difícil perder perna. E aqui, se você toma, tipo assim, tira a armadura daqui e começa a tomar dano estrutural, pode destruir a munição que tiver aqui, a munição pode explodir. Entendeu? Então vou fazer isso aqui, vou dar uma brincadinha com ele, aumentei bastante a armadura, perdi um pouquinho de aquecimento, perdi uma muniçãozinha do míssil, ó, que eu tenho quanto de munição? 440. Acho que dá, vai dar uns 44 tiros de míssil. E dessa arma, vamos ver, vou ter 80 tiros dela? 80 tiros dela. Infelizmente o jogo nessa altura é meio limitado, né? Como eu não tenho acesso a muita coisa. Vai assim mesmo. O Javelin eu não vou arrumar ou já arrumo? Eu já vou arrumar já, né? Vamos repair all. Prontinho, vou dar um save. Não deveria ter mexido no Centurião, tá? Deveria ter ido com ele padrão. Mas, vivendo perigosamente aí. Aceitar. Aí, agora eu tenho mais pontos de negociação. Antes eu tinha só 1, agora eu tenho 3. Por estar aqui em mais 1 com eles, pelo visto eu ganho mais um pontinho extra. E aí eu consigo pegar 1 de dinheiro e 2 aqui de salvage share. Aí eu vou ter 9 salvage shares para pegar. Essa é uma missão que eu acho que já vai ter robô inimigo, tá? Então pode ser interessante levar mais salvage shares para pegar mais partes, mais armaduras e etc e tal. O Centurião vai ser mais caro para reparar também, né? Tem esse probleminha. É uma missão que permite até 50 toneladas, então posso levar o Centurião, né? Uma missão feita para levar o Centurião. Aí tá com o Javelin aqui, vou colocar o Centurião. Porque é engraçado, 4 dias para reparar ele, 21 dias para mexer no Centurião. Vou dar um save e vou salvar em outro slot. E... vambora. 21 dias. Não sei se mexeu no Centurião ou não, acho que não, né? Acho que não, mas tudo bem. Não tem problema. Em tese, assim, o jogo não é tão difícil. Quando você já sabe jogar, o início dele é muito tranquilo. A primeira vez eu sofri, eu saía todo ferrado das missões, nossa. Eu saía muito quebrado. Aí eu tenho o grupo. Grupo 1 é uma arma, grupo 2 é os lasers, grupo 3 é o míssil. Mess with the bull, you get the horns. That's it. Exactly. O helicóptero pode te acertar, tá? E você toma dano. Tem esse perigo, ó. Esse é um robô bem mais lento já. Fala ele. Esse braço dele aqui eu posso usar como escudo. Então, tipo, tem um inimigo na minha frente. Eu quero me aproximar dele. Eu ando assim, ó. E se ele me atacar na região do peito, ele vai acertar mais, né, o braço, entre aspas, do que o restante das coisas, tá? É o jeito certo de usar um Centurião. Isso que ele não tem arma nesse braço, é um braço que você pode perder, né? Não pode perder o outro que tá o canhão. Target acquired. Target destroyed. É um poder de fogo bem mais alto, né? Essa deu uma caída. Tenho 75 tiros da arma, cara. Tem que fazer contar. Ela é uma arma que eu não costumo usar. Eu costumo usar C5, que é um pouquinho mais leve. E aí eu consigo colocar mais munição e tal. E o dano não é... DPS, pelo menos, não é tão diferente. Olha, o cara me acertou. Tinha um inimigo bem ali. Tá vivo ainda. Tem que atacar essa base? É essa base ou não? Não.
poupar essa munição aqui porque eu vou precisar depois. Ó. Tomei dano nas costas desse bicho, ó. A única coisa que eu tenho muito alcance é isso aqui. Eita, atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Ó, vou encostar a costa aqui. Tem um voador aqui. Ó, o míssil você vê que ele vai por cima, né? Ó, já tem 2 inimigos em cada lado, eu vou dar as costas. Consigo ainda atirar nesse. Posicionamento é tudo, né? Esse aqui não tem jetpack, então podia ficar preso aqui dependendo. Target destroyed. Ó, tô sobreaquecendo já. Tem que dar uma reduzida no burst aqui. Estão destruindo meu outro braço. Ó. Beleza, beleza. Vou usar só o canhão. Olha como esquenta esse canhão, né? Acho que eu vou... Ele falou que todos os bichos terrestres morreram, né? Fica atento aí. Obrigado! Cai em cima da base deles. Ai, meu Deus. Olha que beleza, cara. Olha. Quase lá. Aí. Agora é só para extração. Eu ainda não sofri nenhum dano estrutural, né? Só na armadura. Mas tá bem ferrado, né? Eu acho que vai ter mais emoção na saída aqui, vamos ver. Tá muito longe, olha lá. Ele tem um poder de fogo bem maior do que o do Javelin, né? Só que é munição, é isso, aquilo, né? Ai, 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 ai. A mira só afeta o míssil, tá? Eu podia ter tirado antes com os outros. Mas eu tô meio bugando, é muita coisa. Se eu não gosto muito de usar armas diferentes,
porque cada uma tem um funcionamento, né? Então, é vantagem que você fica bem adaptado, né, para várias situações de combate, mas é mais uma coisa para você, é mais uma função, né, para você prestar atenção e tal. Então tem as suas desvantagens. Eu tô com 26 balas. Aí, Spider-Mac, vai ter um robozinho aqui. É um robô de 30 toneladas, eu acho. Vamos ver de onde que ele vai aparecer. Ele vai usar... Ai, ai, ai. Vai falar pra tá a longa distância contra ele. Eu tenho que ver de onde que ele vai vir. Torcer pra não ter inimigo perto. Tá lá. Ele já tá meio quebrado já, ó. Ó, falou pra não deixar ele chegar atrás de mim. Ah, é chato, hein? Ó. E ele tentou vir atrás de mim. Matei. A deadly combination if it gets into your blind spots. This one seems to have pre-existing damage on its right leg. If you're having trouble hitting the critical areas, try focusing fire there instead. Aí você vê assim que eu não consegui mirar em lugar nenhum dele, né? Como ele era muito rápido, eu atirei como deu, né? E essas armas mais pesadas que não são lasers, elas são difíceis de você fazer um tiro, mirar num lugar específico, é muito mais difícil. Aí você mata do jeito que dá. Não é o ideal. Eu joguei a campanha inteira praticamente só com laser. O DPS do laser é menor, né, mas ele tem a vantagem de não precisar de munição, de você poder mirar bem nos lugares, né? Pra mim compensou, né? Mas é agora tentando justamente jogar com outras armas pra diversificar um pouquinho mais. Mas eu sou bem fã de laser. Só pela precisão mesmo e por não precisar de munição, achei uma grande vantagem. Então olha só, tenho 9 pontos, o robô não veio aqui, infelizmente, né? Não matei ele bem, matei atirando de qualquer jeito. E aí não consegui ganhar que ele aparecesse aqui, senão eu até conseguiria pegar ele. Vou pegar a C2, se tiver munição da C2, não tem munição da C2 pra eu pegar. Vou pegar LRM, vou pegar... vou pegar isso aqui tudo, né? Aí tem os baratinhos aqui no final. As armas mais fraquinhas. Entre aspas. É machine gun. Quero fazer teste com machine gun. Se tiver slot. Qualquer coisa mais eu compro também elas, é baratinha. Ó, 60 mil em danos no meu robô. Reparo, né? Aí, vamos lá. Spider-Mac rápido, lá, parabéns por destruído. A corporação não poderia estar mais feliz. Deu transporte pra gente. Beleza. Fale com o Farrar. Hey there, Gov. I hear we finally got a name for these bastards. You know what a Black Inferno is? All right then. Nice. Fale com Rihanna. Hi, Commander. Thanks to your efforts, the mining company have kept their word and so, all we need to do now... Will do. Aí agora é o lugar que eu vou criar minha companhia, ó. Você escolhe a logo. Tem mods que colocam logos extras também, tá? E prontinho. Fale com Rihanna. Okay, Commander. Everything is set for our departure. The mining company has legally hired us to transport cargo for them. But in reality... So? We've been asked by Spears to help him out of a jam. I agree. Spears works for Interstellar. They do one of the expedition's dig sites. We're going eu vou ter que atacar. Acho que vai ser uma defesa também de novo, né? Lembrando que eu preciso reparar o meu centurião. Ainda não consigo comprar
munição do que eu queria. Mas funcionou relativamente bem. Mas olha, eu consegui mexer nele sim, ó, tá com as coisas do jeito que eu deixei ele. Eu colocaria uma arma C5 se tivesse aqui, para ganhar umas toneladinhas aí extras, umas 4 toneladinhas, para colocar mais munição e poder mexer um pouquinho mais, colocar mais dissipador nele, que tá bem no limite do dissipador dele, tá bem baixo na verdade. Ó, 73 mil. Aí sobre o tempo do jogo, eu posso vir aqui em timeline, aí por exemplo, ó, tem uma coisa de pagamento que você faz a cada tanto tempo, e você paga pelos robôs que você tem ali, e pelos pilotos, tá? O seu piloto não tem custo, mas tem um custo disso de tempos em tempos, tá? E ó, daqui um dia o Centurião conserta. Pronto. Aí vou vir aqui, aceitar essa missão, aí eu vou salvar o jogo, aí eu venho aqui em viajar. Ó, por enquanto ele vai viajar para um lugar fixo, eu acho. Deixa eu ver. Mostra a primeira viagenzinha cheia das moagens. Mostrando como é que é. Você vai com a nave, doca no lugar. E essa estação aí que viaja. Prontinho. Aqui é o lugar que eu tenho a missão para fazer, né? Ainda não tem nenhum outro menu aqui aberto. Mais um save, por que não? Aceitar. Tenho 3 pontos de negociação. Acho que vou assim. Não lembro quanto que foi o reparo dele, mas não foi perto de 400 mil. Basicamente assim, se o reparo for menos de 250 mil, é melhor pegar isso aqui, né? Se o reparo for mais, é melhor esse outro. E vambora. Se eu não me engano, essa é a última missão de liberar o co-op, tá? Quase certeza. Eu já ganharia um outro robô, um piloto. Quase certeza que é ela, se formos de defender um lugar. Ela mesmo. Tá lá, já tem até um robô aliado, ó. Tem 2 robôs aliados ali. Esse é um robô médio, né, que tem uma bolinha médio. O outro é um robô leve. Eu acho que não dá pra salvar ele, vamos ver. Olha lá, um tiro ele morreu. Eu acho que não tinha como salvar ele. Não, olha o tanto de gente que chegou aqui. Vou desligar. Eu vou desligar. Morre, desliga, pronto. Certinho o que eu tô fazendo, hein? Meu braço já tá indo pro saco. Me ferrei-me. Provavelmente o certo não é enfrentar esses caras, tá? É correr pra cá. E aí vai ter um aliado que te ajuda ali. E eu acho que é um aliado imortal. Diferente do outro que pede pra morrer, basicamente, né? Só tá ali pra morrer mesmo. Ó, tem que defender isso aqui.
Pick a target and have at them. I could use the help. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. O auxílio de mira, ele até calcula que o inimigo vai andar, entendeu? É muito bom mesmo. Trapacinha nessas horas aí. Ó, o cara com jetpack. Target acquired. Target destroyed. Nem sempre. Target destroyed. Vai ter mais um inimigo ali. Target destroyed. Foi? Foi. 2 aqui em cima. O cara tá meio retardado, não tá vindo aqui. Tá lá. Eu flanqueei legal aqui, né? Desnecessário. Spears send you? Yeah, said you guys needed some reinforcements. That's an understatement. My entire lance was wiped out. Pode ver o seguinte também, lá em cima onde tem aquela tipo, bússola ali, tem um indicador também de onde está o meu eixo, ó. Pra onde que eu tô andando. Ó, tá 90 graus. É, um pouquinho mais até. Também é um indicador a mais. Além do indicador ali embaixo no minimapa, você tem um indicador lá em cima, né? Isso aqui é 90 graus, né? We still need to protect this site. Copy that, but they'll be coming back soon enough. Like I said, they attack in waves, and they haven't shown any signs of letting up. I saw some defensive turrets. Those should help. Yeah, I set them up when they started digging. There's a turret generator close by, up on the hill. It cycled off after the 3rd or 4th wave hit us. It's still off at the moment. You want to try cycling it back on? I'll watch your 6. Sure thing. Lembro. Cadê o objetivo? Hostile Lá em cima. inbound. Looks like a mix of airborne and enemy armor, Commander. Eu vou ativar umas torres para ajudarem a defender. As fases da campanha são um pouquinho diferentes das fases tradicionais, tá? Tem uma complexidade a mais nelas. Ó, dá pra tirar o míssil sem mirar, mas dificilmente se acerta, né? Tem mais um bicho aéreo. Não foi. Caramba, olha que dificuldade pra matar. Você vê que não é uma arma muito boa, né? Em termos de dano puro. Considerando o quanto que você erra, né? Dos mísseis, olha lá. Não é tão bom assim. Eu não sou muito fã de míssil longa distância. Tem que jogar muito míssil pra dar uma danificadinha. Às vezes contra robô é bom, porque você quebra uma parte deles, né? Às vezes. E isso faz toda a diferença no combate, mas... pra dano mesmo, pra DPS, não é uma arma muito boa não. Míssil longa distância. Você tem que ter, tipo, 4 mechas no seu time com isso. Aí você consegue fazer um estraguinho, entendeu? Um robô... nunca vai compensar muito, eu acho. Pelo peso, por tudo. Não sou muito feliz com essa arma, não.
aqui. Target acquired. Nice shooting. There's a repair bay we can use. First, you need to cycle on the second turret generator. Ó, tem um Repair Bay aqui pra me consertar no meio da fase. Isso aí dá pra contar no dedo o número de fases que tem isso. Ou se as fases têm, eu não achei. Mas se reparar no meio da fase é uma coisa muito incomum no jogo. Tem mods que colocam isso em vários locais, mas né, acho que é uma exceção da regra mesmo. Tá lá do outro lado. Eu vou ativar um gerador para aí eu poder me reparar nesse outro canto aqui, mais ou menos isso. Ó, tá metade da vida do Dig Site. Eu tenho que defender ele, né? Target acquired. Target destroyed. Keep up the pressure. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Passou, né? Passou, eu não consigo matar daqui. Tentar dar uma corrida ali. Torcer pra me atacar nas costas. Ele vai estar ocupado destruindo o lugar, né, também. Target acquired. Target destroyed. Ó, os inimigos todos aqui, 6 inimigos. Target acquired. I will avenge my lance mates. Target destroyed. Quem é que deu isso? Agora eu vou lá no canto. Meu Deus, é muito longe. Pra reparar o meu robô. É um reparo bem parcial também, tá? Repara só a armadura dele mesmo e deve ser uma quantidade limitada. Ah, tá vindo mais inimigos daqui. Então não é algo milagroso. Tipo, da outra vez que eu fiz essa missão, quebrei um braço e não reparou meu braço, entendeu? É um repair de armadura mesmo, eu acho. Essa casinha ali que tá levantada ali, ó. Eu falei, não sei se outras missões tiveram isso, eu não vi. Target destroyed. Vou segurar para reparar. Offline. Ó, mais da metade já destruído do lugar. Target acquired. I swear, these Star League ruins bring nothing but trouble. Target destroyed. Reparou bem, né? Reparou tudo, algumas partes e o braço não reparou tudo, né? O braço de defesa, digamos assim. Aí você vê o relevo a favor do inimigo aqui, né? Fighting over some random forgotten city collapsed hundreds of years ago in the early succession wars. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Oi? Enemy dropship approaching, Commander. Ó. Looks like they're bringing in the heavy guns. Tem um dropship agora que vai derrubar uns robôs aqui. Não parece que sobreviveram torres do meu aliado. As que foram todas pro saco. Vou dar uma abraçadinha nelas. Ó, ali na frente dá pra ver, no minimapa apareceu. Tá pousando ali a nave ali, então os inimigos vão vir daquela direção. Vou dar uma recuada perto desse cara. Vou tentar matar esses dois tanques que tem por aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? É, dá pra ver um robô médio, 2 robôs médios vindo.
tentar destruir esses tanques aqui. Pro cara focar neles, porque o cara tá aloprado nos... Eu tenho que defender a base, né? Aqui em cima? Tá. Acho que foi, né? Agora faltam robôs só. É, faltam robôs. Ó, 700 metros, 1000 e tantos metros. Então tá um perto e um longe. Vamos nesse perto aqui primeiro. O carinha tá indo loucamente atrás. Já engajou já. Desligar. Matei no soco. Não matei, caramba. Ah, agora mataram ele. Jurava que ele tinha morrido ali, cara. Que loucura. Tô bem esquentadinho, inclusive, pra entrar em combate de novo. Aproveitar que ele tá longe e vou ficar jogando esses mísseis. Você vê que esquenta muito, né, também isso aqui. A perna dele. Eu não tô conseguindo ver ele bem. Quebrou uma perna. A outra tá quase quebrada. Olha ele manco, olha ele manco. Ah, pronto. Hell of a job. Spears will be impressed, as he should be. A new Merc outfit is already on its way to secure the site. Hang tight for now. I'm coming. Ah, o carinha aí. Copy that. Hey, Commander. Just wanted to say thanks for the rescue. Agora uma rasgação de seda. Pretty grim before you showed up. I lost some good friends today. Good pilots. I don't think I could have held out much longer myself if you hadn't dropped in. I appreciate it. Blá blá blá. Busca sachê. Just wish we'd gotten here sooner. Me too. You know, we could always use another pilot. Agora vem o convitinho. Come in awful handy. Já que seu esquadrão morreu, você não quer vir pro meu? After today, hell, it'd be an honor to serve with you, Commander. Then consider it. Tem algumas missões de defesa que você tem que defender uma porcentagem X da base, tipo, não deixe perder menos que 60%, tipo isso. E aí você ganha um bônus, tá? Essas missões aqui são mais simplificadas, não tem... Deixa com 1% dá na mesma do que deixar ela com 99%. Já outras dão bônus, quanto menos destruída a base ficar, mais dinheiro extra você ganha. Um pouquinho mais estressante em função disso, né? Que você tenta sempre impedir que destruam a base. Nessa aqui, mais ou menos. Mais um rank. Ó, dinheiro, robozinho, que é o robô que ele estava usando. Veio reparadinho, inclusive. Aí aqui ganhei mais reputação com eles. Aí aqui tem as armas. Ó, 15 para eu pegar o robô, cara. Eu só tenho 9. Isso é muito frustrante nesse jogo. É muito frustrante. Eu gastei todos os pontos possíveis e não consigo ter os 15 para pegar o robô dele. É um robô ruim também, nem queria. Vou pegar a C5. Eles têm munição da C5. Não tem. Não tem. Bom, vou pegar isso aqui mesmo. 38 mil em danos. Missão concluída. Ganhei o piloto também. Piloto relativamente bom pro começo.
Esse aqui é o novo piloto, blá blá blá. Isso aí. Aí eu vou vir aqui falar com a Rihanna. Já liberar o co-op, eu já mostro pra vocês como é que seria, né, pra jogar em co-op. Spears thinks you did a hell of a job. A chip, as you know, your father and Spears did a lot of work together over the years. Proved quite lucrative too, for both of them. Let's hope so. But we need more than one client. We're operating with a clean slate. Now we need to get to work rebuilding. You up for it? What do you think? I think we better get started then. Plenty of first, we need to earn some Vai ter que ganhar dinheiro. Me too. Speaking of the future, we have a pending transmissão, blá blá blá. Before diving right in, I recommend we head to Ó, falou pra você ir nos hubs industriais. We have more mechs than mech warriors at the moment, so either way, Roger that. You're welcome. Então, prontinho. Aí eu venho aqui. Acho que não liberou o co-op ainda não. Aqui, ó. Co-op destrancado. Cooperativo para 4 players online destrancado. A sessão pode ser lá e tal. Convite na campanha. Contribui para o seu avanço. Eles não trazem os robôs deles, o recurso. Né? É isso aí. E essa é a próxima missão de fato. Aí aqui é o mapa, ó, de navegação. Você pode viajar. Botão direito arrasta. Tem zoom. Você viaja. Tem o custo, máximo de 10 pulos. Zonas de conflito são áreas que se encontram missões. Aí tem os iconezinhos. Os hubs industriais tem robôs e coisas. Reparos são mais baratos. Podem ser iniciados no hub industrial, né? Sistemas com hubs industriais, são lugares que você pode contratar pilotos, isso aí. Então, ó, eu tô nesse local, a minha missão tá aqui e aqui é um hub industrial, tá? Para eu viajar para lá, eu vou gastar 50 mil. Então, cada salto tá sendo 50 mil, né? Qual que é a questão do jogo? Às vezes, se você estiver longe de um hub industrial, só a viagem de ida e volta do hub industrial é mais cara do que a diferença, né, no preço que você pagaria é mais cara do que isso. Então é meio complicado o jogo, a economia dele, como eu tinha falado, né? Mas eu vou viajar para um hub industrial, aproveitar que eu tô meio rico. Animaçãozinha. Tem um mod que tira essa animação também, para acelerar um pouquinho. Ah, carro de som, adoro. Tomara que não apareça. Aí aqui, olha só, aqui já tem toda a tela para mostrar os meus robôs, né? Esse é o robô que veio do cara, esse é o robô que eu estava usando no começo, esse é o robô que eu estava usando agora, né? O Centurião, todo ferrado. Aqui em equipamento, é um lugar que eu posso comprar armas ou vender, né? Armas e equipamentos. Tá? Posso filtrar por tipos. Como eu falei, eu queria um AC5, né? Então eu vou trocar no Centurião AC10 pela AC5, tá? Então vou comprar umas muniçõezinhas. Ó, e tem limite de estoque, tá? Então é meio complicado às vezes você rearranjar as coisas. Esse aqui é o robô que o cara trouxe, né? Que era o robô dele. Tem 4 lasers e um míssil, tá? Então é um pouquinho mais forte do que aquele outro robô lá que tem 4 lasers apenas, né? Aí tem os jump jets. Eu vou deixar só com um jump jet também. Já ganho aqui 2 toneladinhas de lambuja. Vou fazer o esquema da armadura. Tem que colocar laser no braço, porque se perder o braço não ataca. Essa é a vantagem do outro robô, tá? Ele não tem armas nos braços, ele tem arma no torso. E o torso tanca muito mais do que o braço no geral, tá? Geralmente você perde braço onde perdeu o torso. Se eu quiser ganhar mais um pezinho, posso tirar os mísseis e aí fica aparecendo com o outro, né? Tem um míssil de curta distância, que é o SRM, e tem um míssil de longa distância, que é o LRM, tá? Que é o que eu estava usando no outro LRM 10. O SRM tem de 1 tonelada e 2 toneladas, né? E muda um pouquinho o DPS aí entre eles. E o calor, né? Essas coisas todas, o alcance. É meio difícil encaixar um LRM na build, um robozinho assim, tão no limite de peso já, né?
Às vezes, por questão de simplificar, talvez seja melhor até ir com o outro, ou eu uso ele padrão mesmo, né? Ou eu vou com o outro. Robozinho bizarro, cara. Bom, vamos dar uma olhada no Centurião. Tinha falado que eu ia usar a C5. Não tem uma C5 boa à venda, tá? Só Tier 0. Ah, aqui é a C5 Tier 1. A C5 tem ela normal e tem ela com burst. É meio chato, você não consegue ver o tipo das armas aqui na compra. Tem umas coisas meio burra do jogo, tá? Mas eu sei que a BRF ela é tipo burst. Né? Ela tem um DPS um pouquinho maior, mas sai 3 balas. E essa é a C5 normal. Vai ser 200 e tantos mil. Vou comprá-la. Aí eu venho aqui. E equipei ela já. Eu ganhei 4 toneladas aqui pra eu usar à vontade, né? Então vou... O LRM-10, ele joga 10 mísseis. Eu posso também inverter, colocar um LRM-5. Jogar 5 mísseis e é bem mais leve. É umas 2, 3 toneladas mais leve. Ou eu paro de usar LRM e passo a usar SRM, que é um míssil de curta distância. E aí eu consigo aproveitar um pouco mais o DPS dele, né? Mas é uma distância bem curtinha. É um daninho considerável. Mas eu poderia simplesmente tirar o LRM e deixar o slot livre. Ó, ganho bastante peso também. Então liberei bastante peso no meu robô agora, né? Nem sempre compensa fazer isso, tá? Eu costumo, às vezes, substituir uma arma mais pesada por uma arma mais leve para ganhar limite de peso. Aqui, como eu tô sem o míssil, eu tenho muito peso. Então aqui eu consigo encher de munição a C10. Para não ter perigo de acabar. Entendeu? Outra questão que é importante era do calor, né? Eu tinha falado que eu não tava tendo um aquecimento bom. E o míssil mesmo gerava um aquecimento muito alto, né? Então, por exemplo, se eu deixar o meu robô assim, eu perdi um pouco do potencial de dano, né? Mas, na prática, eu perdi o alcance também do míssil de longa distância, né? Fiquei só com o alcance desse aqui. Ó, o AC5 ele tem um alcance bem maior. Ele ataca 2 vezes mais rápido e dá metade do dano. Então o DPS dele é o mesmo. E ele aquece muito menos, né? Se ele aquecesse 1.5, o aquecimento por segundo ia ser o mesmo. Ele aquece 0.5, 1/3, né? E tem um alcance maior e o projetil mais rápido. Então assim, tô curtindo. Eu acho que compensa usar o AC5 sim. E aí eu tenho que colocar as munições de AC5. E aí sobrou um pezinho aqui, né? Sobrou um pezinho bom, eu já consegui colocar isso. O aquecimento, acho que vai estar bem mais controlado também, o aquecimento dele para ficar tirando continuamente com essas armas. Aí eu tenho um peso extra, eu poderia tentar enfiar aqui o LRM. O LRM-10 pesa 5 toneladas, o LRM-5 que tem aqui à venda vai pesar menos, vamos ver, vou comprar um aqui. O LRM-5 pesa 2 toneladas. Então dá certinho para eu encaixar aqui, de repente, encaixar os mísseis, né? Eu vou tentar não colocar míssil aqui. Vou tentar colocar o seguinte, vou colocar um aqui, vou colocar míssil de LRM aqui. Então isso aqui, vamos ver, o aquecimento também. O aquecimento é metade, né? Perto do que eu estava usando. Metade. Tá, então vou deixar meu Centurião desse jeito. E o outro robô que vai me ajudar, eu acho que vai ser esse aqui mesmo. Infelizmente não tá com peso sobrando. Como eu falei, eu vou tirar o míssil. Vou tirar os jump jets. Tira todos os jump jets? Todos. Vamos tirar todos. Aí eu clicar em Max Armor. Tá, então ele maximizou a armadura dele. Aí eu vou tirar... Fazer o esquema das costas, né? 4 atrás, o resto na frente. E aí, para arredondar a armadura, eu vou tirar da cabeça mesmo. Aí. Beleza. Então tá arredondadinha. Tenho 1 tonelada. Tá? Vou tirar a munição. Tá, isso aqui. 4 lasers nos braços. Tá muito em cima, eu acho. Não tá tão ideal, não.
talvez seja melhor usar o outro robô mesmo do que esse aqui. Esse aqui vai custar quanto? 66 mil pra eu deixar meu robô desse jeito. 66 mil. Deixa eu pensar. Eu vou fazer só pra controlar, mas eu acho que vai valer a pena mesmo esse aqui. Tá. Vamos lá fazer um... Ah, eu posso contratar um piloto já. Ele fala que tem custo adicional, tem aquele custo quarterly lá, né? Bimestre, sei lá. As skills, que eles passam de nível. Eles podem ser mortos, tá? Eles podem ser machucados também. Aí, ó. Situações que podem machucar o piloto. Tomar um tiro na cabeça, destruição de alguma parte do torso, destruição das duas pernas, ou explosão de munição no mecha. Munições que podem, situações que podem matar ele. Destruição da cabeça, ou destruição do torso central. Então ainda tem isso. Obviamente você pode dar um load, né? Se você for numa missão, quebrou um mecha, matou um piloto, se você quiser dar um load desde o começo nela, fica à vontade, né? E aí, aqui, como eu falei, tá um copy para 2 jogadores, né? Porque eu tenho 2 mechas, 2 pilotos. Se eu contratar mais um piloto aqui, eu vou pegar esse aqui que tem skill um pouquinho mais alta, né? O cap dele. Ó, o custo de contratação e o salário, né? O salário vai aumentando à medida que ele sobe as skills dele, tá? Pronto. Aí eu tô com 3 mechas e 3 pilotos. Em tese já poderia ter o copy de 3 jogadores. Basta eu saber agora se vai ter uma fase, né? Que vai me permitir jogar com isso. Aqui tem robôs à venda também, ó. Os robôs à venda, no geral, eles são todos quebrados. Então você tem que comprar e consertar eles. E quando vem ele inteirinho, ele geralmente ele tem azulzinho que fica aqui, que é tipo um equipamento raro. Quer ver se eu ver aqui no Star Map? Não tem nenhum lugar com raro. Às vezes mostra um iconezinho de arma rara, piloto raro, robô raro, que aí ele já vem consertadinho. Aqui tem outra zona industrial. Ó, pra eu já falar 200 mil, gente. É muito caro. Tá, então considerando que eu já mandei reparar todas as paradas e não vou mexer mais neles, eu já vou ir pra missão, tá? Então vou teleportar aqui no lugar da missão principal. Mas eu posso fazer uma missão secundária também, tá? Não preciso... A história ela é um pouquinho mais difícil até. Então se você quiser fazer uma missão secundária, ficar enrolando um pouquinho pra progredir história sem problema nenhum. O foco do jogo é meio que ser um sandbox mesmo, que você escolhe a ordem das missões que você faz, né? Você pode querer conseguir moral com um cara, sempre você pode ver quem que ele enfrenta, né? Tipo, vou perder reputação com esse, eu não quero perder. Aqui não tem jeito, porque é a missão da história, né? Mas você pode tentar farmar uma reputação, né? Com um cara em particular. Parece que você vai perder de todo jeito, né? Não tem como agradar todo mundo, né? O Centurião ainda não reparou. Dá um timeline jump aqui. Pronto. Então, save. Vamos ver o que eu vou pegar aqui de missão. Essa é uma missão de assassinato. Ela vai ter um alvo que eu tenho que destruir. Ó, a tonelada dela é 145, então eu vou conseguir com certeza levar os 3 robôs numa boa, tá? Talvez daria até 4 robôs, se eu comprasse mais um robô e um piloto, só que aí vai todo o meu dinheiro nessa brincadeira, né? Aí. Um robô quebrado é 2 milhões, nem ferrando que eu vou fazer isso. Bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem munição. Acho que tá bom, tá bom. Tá? Eu gosto de deixar na ordem que eu vou usar nos pilotos também, tá? Aqui certinho. Aí você pode ter aqui 12 robôs prontos, e mais que isso, tem que jogar eles nessa cold storage, que ele desequipa todos os itens dele e ele fica aqui guardadinho, tá? Aí se jogar de volta, tem que equipar tudo de novo. No jogo padrão não tem muitos botões aqui, não tem loadout, não tem nada, mas os mods colocam um botão de resetar por padrão as coisas do robô, de salvar e dar load no loadout, e facilita um pouquinho também, tá? Vários mods têm esse gerenciamento extra. Vamos fazer essa logo da missão. Vamos assim. Torcer para não dar 400 mil em danos. Aí olha só. Pega um piloto, pega esse bonzão, pega esse tosco. Põe esse robô nele, põe esse robô nele. Ó, sobrou 30 toneladas. Então se eu tivesse mais um robô de 30, eu já conseguia incluir, né? Mais um robô e mais um piloto. Se eu fosse lá no hub industrial, talvez eu já conseguiria ter o co-op de 4 jogadores a partir dessa missão, tá? É só pegar um robozinho mais leve e pegar um piloto, tá? Mas o dinheiro ficaria muito apertado, né? Às vezes eu teria que
vender equipamento, né? Vender alguma coisa pra dar um dinheirinho extra aí, vender essa C10 que é cara, né? Tenho duas dela, inclusive. Pra aí dar um fôlego e conseguir comprar as coisas, né? E tem que tomar cuidado pra você também não comprar uma coisa e ficar sem dinheiro depois pra equipar o robô, né? Aí eu vendo as armas e na hora que eu vou colocar no robô não tem as armas pra ele. E aí? Se ele vier completinho, ele já vem com as armas, mas pode vir com a arma quebrada, né? Peraí. Bom, vamos lá. Porque é para isso que tem esse tempo, né? Para você poder cancelar se você quiser mudar alguma coisa, né? Se, o robô não tá reparado, cancela. Óbvio que você pode dar load também, né? Eu não mostrei a pintura de robô, né? Tem como você pintar os robôs. Terminando essa missão aqui eu mostro. Aí eu tenho um esquadrão, né? Por padrão, o piloto fica de um lado, um outro piloto de outro e um piloto atrás, tá? Eles fazem tipo um formato assim. Tem até um mod que te permite mudar os formatos também. E eu posso dar ordem para eles, tá? Se eu apertar aqui F1, olha lá. F1 ataque meu alvo, F2 forma em mim, F3 vá pro local, F4 pare de atirar e F5 cancela. Então o primeiro robô, o F1 é ordem para todo mundo, F2 é ordem pro segundo robô. E F3 é ordem pro outro piloto. Tá vendo ali em cima, né? Certinho. F1, F2, F3. É que se eu mexo aqui ele muda, né? Mas no teclado é isso. F1 ordem de todo mundo, F2, F3, F4 ordem para cada robô. Pode ser interessante você apertar aqui, você aperta assim, F1, F1. Vê? Ó, todo mundo vai atacar ele. Quando eles me seguirem, eles fazem por padrão também. Ó, já tem um robô ali. Uma torre aqui. Destruída. Eles te avisam quando eles matam as coisas, até demais. Lembrando que vai ter um robô do inimigo por aqui. Deixa eu aproveitar aí. Eles meio que tentam pegar o meu alvo sempre, tá? Ó as costas, ó as costas. Tem muita torre, tem muita coisa aqui. Vou mandar eles virem pra cima de mim. Ó o robô flanqueando aqui. Quebrei o peito dele. Aí ele vai explodir, ó. Muito cuidado que danifica, tá? Mandei todo mundo focar nele, que é o alvo. Ó, peguei ele com ângulo. Meu míssil não dá pra tirar. Focando na cabeça, mas onde der acerta. Cara, eu mandei os dois focarem neles. Os caras tão igual retardado andando. O que faz tremer a tela é essas paradas aqui, tá? Atirando, é um saco. Aí, posso ir pra saída. Vou mostrar duas coisas. Tem um loot aqui pra pegar. Vou mostrar primeiro a questão de pintar os robôs, tá? Saindo aqui da fase. E eu já mostro o menu do multiplayer dele. Como funcionaria se eu fosse jogar co-op, né? Acabei que não mostrei. Ó, 5 mil de dinheiro e um míssil de curta distância. Ó, uma galera aqui. Nossa, tem muitos robôs aqui. Robô não, né? Tanque. Aí é legal que essa nave minha de me buscar, ela meio que atira também, entendeu? Então você pode
lurar os inimigos. Eu posso ir pra saída também, tá, gente? Eu tô brincando aqui de matar. Pode ser que o loot deles venha, né? As armas deles venha de loot no final. Lembrando que tem Friendly Fire, tá, gente? Cuidado pra... A cara. Vamos pra saída logo. Chega! Já deu um bom gameplay aqui já. Bom. Eu não vi perdendo reputação aqui. Será que não perdeu? Não vi andando. Vamos lá. Ó, posso pegar o robô do cara. É um robô que tem um laser. Laser pesado, tá? Esse PPC é um laser pesado, um canhão muito massa. E um míssil. SRM-4 pode ser míssil médio, eu acho. Quase certeza. Então eu acho que é só isso. Tem um laser pesado e um míssil médio. Não é um robô muito bom, tá? Não é muito legal isso não. É melhor dois lasers médios do que um pesado no geral. Eu poderia pegar. Aí vem, ou pego a arma dele, que é o PPC, mas eu não tenho onde equipar, né? Nenhum dos meus robôs equipa isso. Em termos de custo-benefício, geralmente quanto mais alto aqui, melhor custo-benefício, tá? Então vou pegar isso aqui. PPC eu não consigo pegar. Vou pegar... Ó, tem um M-Laser 2 aqui. Bacana, melhor do que um... Custo-benefício nem tanto, mas o M-Laser 2 já vou equipar, né? O AC0 não tem onde equipar. Ó o dano. 100 mil em danos para reparar as minhas coisas, tá? 100 mil. Ó, causei mais dano que eles, né? Não foram tão maus, não. Ganhei outro robô. Robôzinho de 20 de peso. Então, oficialmente, agora estaria fácil para fazer um co-op, né? De 4 players. Estaria fácil. E esse é o robô que eu peguei da missão, né? Que eu peguei ali quebradão, né? Quanto custaria o reparo dele? Vamos ver? 400 mil. Tá? Para reparar ele nesses moldes com esse loadout dele padrão. Né? Como eu falei, ele só tem esse laser. Ó. O que você pode fazer? Ou vendo ele por 690 mil. Ou eu jogo ele aqui no Cold Storage, que vai desequipar tudo dele. E vendo ele por 500 mil. Entendeu? Sem reparar nem nada, sem ter custo. Então é 500 milzinho a mais aí que eu peguei na missão. Compensa fazer isso? Se você for pensar em termos de benefício, seria melhor ter pego dinheiro, né? Que os pontos que eu gastei nele, que foram vários, daria muito mais que 500 mil créditos. Então se você for pegar a salvage pensando em vender, não compensa. Tá? Não compensa fazer essa graça. Mas é uma forma que você pode ter acesso a novas armas, a mais coisas, né? E robôs também, né? Que o robô, comprar o robô é muito caro, né? Então é uma forma de você conseguir robôs diferentes, tendo uma sortezinha aí de não ficar tão caro, não ter mais pontos, né? Enfim, nem sempre compensa salvage, entendeu? Isso eu quis dizer pra vocês. E se for pensando em dinheiro, seria melhor eu ter... pego já o dinheiro direto, né? Em vez de ter gasto tanto ponto em salvage. Mas foi para mostrar para vocês que tem como pegar robôs, né? E etc e tal. Obviamente eu poderia tirar esse Locust aqui, colocar o Panther e consertar ele para usar como terceiro robô. Só que o peso dele, 35 mil, pode ser que seja do limite de tonelada nas fases, né? Esse que é o grande perigo. Enquanto um Locust de 20 de toneladas é muito fácil encaixar ele nas missões. Obviamente ele é mais fácil dele morrer também, né? Tem esse perigo. Tá bom? O que eu tinha falado que ia mostrar para vocês ainda é a questão de pintura de robôs, tá? Então se eu vier aqui em Paint Mac, tem um lugar aqui que você pode escolher 3 cores, né? Com RGB, você pode colocar o RGB aqui se você entende disso. E aí tem as skins dele, né? Obviamente ele tá todo quebrado e não fica muito bonito, né? Certo seria eu ter arrumado antes. Mas é isso aí, tá? São essas skins que você aplica e você pinta livremente. Cada robô vai ficar de um jeito com as skins, né? E pode livremente mudar, não tem custo, não tem nada, tá? Pode nomear o seu robô também, para ficar um nome específico, né? Todo mundo põe um Optimus Prime na vida.
É isso aí. Bom, já mostrei essa questão do Cold Storage também, que era importante, que eu não tinha falado. Como eu falei, aqui ó, no Operations é um resumo da campanha, né? Tem um database de robôs que você já encontrou, onde que encontra, a raridade deles. Nunca vi preencher muito bem isso aqui às vezes, mas tá aí, é uma coisa a mais que você tem para ficar de olho, né? Aqui são seus pilotos, aqui são robôs à venda. Como eu falei, tem variantes do robô, né? Cada variante do mesmo robô pode ter slots diferentes e algumas características específicas, mais raras. Aí, tipo assim, teria que viajar pra cá pra reparar meu robô. Viajar pra cá é 100 mil, pra voltar mais 100 mil. Quanto que eu vou custar no vai gastar o reparo aqui de cada... não consigo, não tem um botão de repair all aqui no jogo padrão, tá? Só um... 47 mil, mais 58 mil, mais 24 mil. Então 125 mil, por exemplo, vai ser um reparo nesse lugar que eu tô. Só viajar lá já é 100 mil. E de volta 200 mil, já é mais caro, entendeu? Então o jogo ele tem essa coisa de zona industrial e tal, mas não favorece muitas vezes que você viaje. Assim, eu tô pertinho, eu podia estar super longe, tipo aqui no meio, aqui que às vezes não vai ter nenhuma zona industrial perto, e ficaria 500 mil pra chegar numa zona industrial, entendeu? É meio absurdo. Então, e como é ir de volta que você ainda tem que fazer pra voltar pra fazer as missões, é o dobro do preço na viagem. Então uma coisa que eu gosto muito no jogo é um mod que reduz o preço de viagem, tá? Porque eu acho absurdo esse preço de 50 mil entre cada node, é muito caro, muito dinheiro. Eu vou dar um save aqui, vou voltar aqui pro menu principal. E aqui, gente, a gente vai entrar aqui em co-op, ó, tá offline, né? Entrando em co-op, eu vou continuar o meu save por aqui mesmo. O jogo tem Instant Action também, tá? O Instant Action é tipo assim, uma partida avulsa, onde você escolhe os robôs que você quer, a arma que você quer, o que você quiser. E aí você pode ter co-op desde o início. Obviamente não tem progressão nem nada, né? É só for fun mesmo, tá? O jogo não tem PVP, a não ser que você faça um PVP irregular por The Friendly Fire, né? Mas ele não tem um PVP, não é o foco dele. Se você quiser PVP, é o MechWarrior Online, como eu tinha apontado anteriormente. Não sei se algum mod mexeu com isso de fazer PVP e tal, imagino que não. Só clicar aqui no Chat rapidão. Mal mexi com isso. Aqui é um lugar bom para você ver os robôs do jogo. Vamos ver se vai estar tudo aqui aparecendo já. Então, primeiro você escolhe o tipo de missão, né? Temática, que tipo é o mapa, né? Talvez. Dificuldade, que vai até de 1 a 100. Facção do inimigo. Tamanho do mapa. Bioma. Não sei o que é tema, não. Dia, se é de noite ou de dia. Tá chovendo, condição de neblina. Aí você pode gerar um código disso, copiar e colar, né, para compartilhar. Tem os cenários específicos, ó. Com peso sugerido, etc e tal. Pode randomizar também. Heads up, Commander. Aí aqui é o lugar que você vai entrar com os robôs. Então olha só. A gente estava mexendo nos robôs. Tem os robôs leves, que eu vi alguns. Ó, Jenner. Então você vê que tem vários tipos de Jenner, né? O que eu tinha, se não me engano, é esse aqui, ó. Que é 4 lasers e um míssil. Tá? Mas aí tem um Jenner que são só 4 lasers. E tem um Jenner que é herói. Que tem 4 mísseis. Tá? E tem esse outro gênero aqui que é 4 lasers e um míssil. Então, eu não sei qual dos dois que eu tenho. Né? Às vezes o que muda é só o loadout inicial. Não sei o que tá mudando, não. É muito parecido. Aí tem o Javelin, que é o que você começa jogando fora o Centurião, né? Então, esses são os robôs mais leves, que são light. Aí tem os robôs médios, onde vai estar o Centurião aqui, ó. Você vê que tem todos de Centurião. Aí tem o Centurião Herói aqui também, que tem uma C20 no braço, que é uma arma pesada já, e 2 lasers médios. Tem um Centurião com 4 lasers, sendo 2 médios, um grande e um pequeno. Tá? O L é grande, o S é pequeno, né? Small e large. E um míssil. Então, esse é bem pancadão, mas não tem balística, né? Aí tem esse aqui com a C10, eu acho que é esse que eu tava usando. Tem um que não tem laser, né? Só tem a arma pesada de balística e o míssil médio.
Enfim, tem muita variação dos robôs, tá? E aqui nesse modo você consegue entrar e customizar eles. Aqui é bem legal justamente para você ver a quantidade de robôs que tem, né? Ó, pesado. Black Knight. Gosto muito dele. Olha o tanto de laser que esse cara tem, velho. É muita loucura. 8 lasers. É o Batman. Marauder é clássico do jogo, né? Bem clássico. Quem jogou jogos anteriores já deve ter visto ele. Warhammer também, bem clássico. E os assaltos são os pesadão. Esse aqui é o Megazord do jogo, tá? É o robô mais lento. Anda 32 de velocidade. Aí tem os outros mais pesadões aqui. O Atlas. Aí todos pesam 100 toneladas, esses aí. Aí tem a Banshee. Banshee tem uma variante muito cheia de arma, que é essa aqui. Que é mais lenta também do que as outras. Que anda 64, essa aqui anda 48, que é muito pesada, tem muita arma. E assim vai, né? O King Crab, acho que apareceu lá no começo do jogo matando o pai do protagonista, é um King Crab. Night Star, que é um spoilerzinho, um robô que você libera lá no final da campanha. Muito bom. É isso aí, né? Então, dá pra você jogar com progressão permanente ou sem. E aqui você edita o loadout, você vê todas as armas. Nesse modo as armas são todas Tier 1, tá? Meio que normaliza tudo pra Tier 1. Pra não eu vou colocar Tier 1, 2, 3, não faz sentido, né? Então fica tudo Tier 1. Aí você vê que a quantidade de armas, né? Tipo, tem as armas balísticas. Esse aqui é um slot médio, tá? Então só aparecem coisas pequenas, que é esse aqui, e médias, que é esses aqui, tá? Aí são slots médios de laser, que posso colocar coisas pequenas. Ou médio, que esse aqui são médio. Aí você vê que o laser tem uma variação com MP, né? Que é tipo pulso. Que ele é um laser que dá mais dano, atira mais rápido e pesa mais e tem menos alcance, tá? Então ele é meio concentrado. Aí tem os mísseis aqui de LRM e SRM, né? Você vê as variações. O SRM, que é o de curta distância, tem de 2, de 4 e de 6 mísseis. Aí tem as variantes normais e ST, que é Stream, né? E tem as variantes com Art, que é Artemis. Que ela eu acho que é mais teleguiada, alguma coisa assim. É mais fácil de acertar o alvo, né? Tem o Narc, que é um negócio que você lança para facilitar que você acerte coisas depois. Projéteis e tal. É meio bizarro, tá? O Tag também, ele melhora o lock de míssil. É um laser que você mira para depois jogar míssil, tá? É isso aí. Você vê que no jogo, como eu falei, o jogo não tem tanta arma. Vai ter variações de tier das armas. Obviamente eu não estou mostrando as armas pesadas aqui. É tudo slot médio, ó. Então falta mostrar os slots pesados, mas assim, não é muita coisa, entendeu? Balística vai ser 2 armas mais pesadas, AC-20 e Gauss alguma coisa. Míssel pesado vai ter LRM-20, LRM-15, SRM não tem pesado. E laser médio vão ter 2 armas, vai ter o laser pesado, né? Como tem o M-Laser, vai ter o L-Laser, que é o Large Laser, vai ter o Large Laser SP, e vai ter o PPC, que é aquele canhão que o cara usou em mim lá, laser, que é bem forte, mas esquenta pra caramba. Assim, é pouca arma, né? A maioria tem DLCs que incluem armas extras, nesses slots mesmo. Tem a DLC que só inclui armas corpo a corpo, para você equipar nos robôs que tiverem slot de equipar. Esses aqui é slot de soco, no caso, né? Armas corpo a corpo são muito fortes, estão dando muito alto. Não sei se o DPS é alto, mas o dano é muito alto, é muito brutal, né? Aqui é onde eu posso convidar amigo, tá? A gente já tem adicionado o código, né, usando o invite code, pegando deles aqui, clicando em adicionar contato, e eu poderia convidar para jogar comigo, seja aqui nesse modo, seja na campanha, tá? Dá na mesma para o jogo em todos os sentidos, né? E é isso aí. Então eu já cobri, já mostrei um pouquinho como é que funcionaria o co-op dele. O co-op dele é só online, não tem local, então não consigo fazer uma simulação aqui com vocês. Quem sabe um dia eu gravo uma partida co-op mesmo, sem comentários e tal, pra servir de exemplo. É isso, gente, MechWarrior 5. Eu poderia carregar meu save late, mas assim, ia ser a mesma coisa ali. Eu ia ter um monte de dinheiro, ia ter um monte de robô pesado, que eu já mostrei ali. As armas seriam aquelas, só que seriam tudo Tier 4, Tier 5. Enfim, não tem muito sentido eu mostrar, tá? O jogo, obviamente, robôs mais na frente, mais pesados, eles costumam ter mais slots de arma pesada, né? Mais de um, ou vários slots de arma média.
No geral, tipo, laser médio é normal você ter bastante. Laser pesado é raro ter bastante. Balística média é raro ter bastante. Então tem essas questõezinhas que o jogo tem de balanceamento. Porque uma arma balística média dá muito mais DPS do que um laser balístico médio. Então não é porque tudo médio não é equivalente, entendeu? Basicamente seria isso. É muito difícil fazer essa equivalência. Porque além do DPS tem que levar em conta a distância, a facilidade de uso e outras coisinhas mais, né? Mas como eu falei, o jogo não tem tanto conteúdo assim. Ok, são muitos robôs, mas eles são muito parecidos. Né? Não tem nada que torne os robôs muito únicos, por assim dizer. Eles têm algumas características, especialmente os heróis, têm uma características diferentes, que a armadura deles é mais leve, eles têm mais slots, enfim. Mas no geral é mais do mesmo, tá? Tem alguns slots exclusivos de herói no jogo, que é de tipo um anti-míssil, sistema anti-míssil, míssil que bate em míssil dos inimigos, né? Algumas coisinhas assim. Os DLCs acrescentam mais coisas também, diversificadas de equipamento, de sensor, de escanear e etc. Que eu não cheguei a ver. Outra coisa importante, quando você joga com um amigo, se o host tiver o DLC, o amigo consegue jogar junto sem ter o DLC. Há uma ressalva, tá? Se tiver alguma coisa de DLC muito específica, tipo de sensor que mexe com HUD, aí buga tudo. Eu entrava no jogo e ficava sem nada na HUD aparecendo. Aí eu tinha que sair do jogo e entrar em outro robô para poder jogar com meu amigo. Foi uma coisa que a gente acabou vendo. Provavelmente não arrumaram nesse patch. Né? Eu sinto um descasozinho, assim, essa comunicação entre os devs e a comunidade parece que não é muito boa. Ou ninguém nunca reportou esse meu bug, né? Eu também deveria fazer o papel de plano de tentar reportar. Mas é um bug que eu vi questão de 1 ou 2 semanas atrás, entendeu? E imagino que não vão ter reparado porque eu não vi nada disso no changelog. Mas em tese, o jogo é para permitir sim que só o host tenha o DLC e alguém jogue e veja e aproveite todo o conteúdo. Como você tá jogando a campanha do seu amigo, né? Se ele tem os DLCs todos, você tá jogando com tudo ali. Entendeu? Os mods é mais ou menos assim, o ideal, o correto, é que se você for jogar com um amigo com mods, que vocês baixem os mesmos mods e ativem exatamente os mesmos mods, para evitar bugs. Porque senão a informação que eu vou ver no meu save é diferente da informação que o host vê. E aí pode dar alguns bugzinhos, né, de funcionalidade, enfim, não é muito legal, tá? E como eu falei em relação aos mods, o jogo com o tempo vai ter mais mods que agora no momento estão incompatíveis. Tem alguns mods que eu baixei no Steam, alguns mods eu baixei no Nexus, que não tem no Steam. Aqui tem um atalho para você abrir a pasta de mods dele. E aí você tem que ativar os mods que você for usar. Atualmente estou jogando uma campanha nova com o Yet Another MacLab, e deixa o MacLab do jogo, onde você personaliza seu robô muito mais complexo, tá? Que é meio similar ao do MechWarrior Online, pelo que eu ouvi falar. E aí você tem muito mais liberdade. Não tem slot de arma pesada, média, não, é um slot. Você coloca o que você quiser ali, se tiver peso para isso, você consegue... acaba que a variante do robô não é tão importante assim como no jogo base, né? Que é tudo fechadinho. E nesse aqui você consegue ter mais liberdade em personalizar o loadout do seu robô. É mais importante ter mais slots do que slot pesado, médio, né? Enfim. E obviamente tem a questão também que slots no braço sempre é pior do que slots no torso no geral, né? Porque o braço é muito fácil de perder. Então tem essa questão também. Mas é muito bacana. Aí você vê aqui alguns mods que eu tenho, ó. Remove o limite de peso para você poder ir com um robô mais pesado sem ser penalizado. Tira Friendly Fire, acho fundamental isso aqui. Esse aqui permite que você veja características dos robôs, caso eles tenham uma característica meio que única do jogo, de bônus específico que o jogo não fala. Esse aqui melhora um pouquinho os gráficos, deixa até o jogo um pouco mais leve também. Esse aqui deixa mais leve ainda. Esse aqui mostra o indicador de armadura do jogo, muda as cores, fica um pouquinho mais inteligente. Aquela transição de cores da armadura, eu nem cheguei a usar ele ainda. Esse Quality of Life mostra DPS da arma, hit por segundo, várias coisas bem importantes. Coloca uns botões de reparar todos os robôs, loadout. Esse aqui reduz o custo da viagem, né, em 50 vezes o custo da viagem. Então é interessante, você consegue viajar para o hub industrial, reparar e voltar sem ser penalizado por isso. Esse aqui permite que você tenha mais de um herói do mesmo, que encontre ele novamente. Acaba que eu nem estou usando ele. Esse Markets aumenta a quantidade de itens à venda, então facilita que você compre armas e robôs, para não ter que ficar viajando muito para comprar. Esse aqui, ele modifica a quantidade de loot
que vem quando você mata um robô, digamos assim. Se você atualmente tem que matar na cabeça para ter tantas chances de ele vir. Esse aqui, basicamente, ele aumenta muito a chance. Tiro na perna também aumenta a chance, entendeu? Então, muito mais fácil você ter os robôs no final ali para salvage. Obviamente, você tem que ter os pontos de salvage para pegar eles ainda, né? Esse aqui só retira a viagem, a animação de viagem do jogo, de planeta, deixa mais rápida. Esse aqui aumenta a quantidade de loot que vem naquelas caixas que você pega nas missões, para dar um incentivo a mais para você pegar elas. Esse aqui faz com que tenha mais variantes de robôs inimigos, até heróis você encontra, então é legal que se você matar eles dando headshot, pode pegar eles, heróis dessa forma também, a gente tem que comprar. Esse aqui é um mod que dá opções de mod para outros mods que tem suporte a ele, para aparecer um menu dentro do jogo. E esse aqui é o maior que eu estou usando no momento, comecei a usar ontem. Esperei zerar o jogo para ir me aventurar por ele. É o que refaz completamente o sistema de mexer nos robôs, né? Como eu falei, fica bem mais personalizável. Então eu gasto muito mais tempo mexendo, balanceando isso, né? Dá um trabalho maior. Para quem curte jogos de action RPG e tal, é uma ótima pedida esse sistema do jogo. E o Yet Another Mech Lab com certeza deixa mais complexo, né? Aumenta o número de builds possível e etc e tal. Fica bem interessante. E tem outros mods que depois eu vou testar também, que são compatíveis com o Yet Another Mech Lab, que é um mod meio que central do jogo. Quem é fã do Battletech provavelmente usa ele ou algum outro meio similar, que faz algo meio parecido, deixa ele mais fiel ao jogo de tabuleiro, né? Então, com certeza a galera que é fã do Battletech vai gostar muito de usar. Mas fica a dica, gente, primeiro joga ele sem o mod para você ver como é o jogo puro. Obviamente tem o meu vídeo aqui de parâmetro também, né, já que você está assistindo até agora. Não precisa jogar, mas é interessante ter experiência e depois ir atrás das coisas que não te agradam no jogo base e fazer, né, ou pegar esses mods prontos ou até fazer o seu próprio, né? O jogo tem toda a documentação para isso, ele meio que é tipo um editor do Unreal Engine, mas tem uma parte meio simplificada para mexer nos arquivos dele. Não cheguei a mexer ainda, né? Eu acho que pretendo mexer com o mod dele aí nas próximas semanas, dar uma olhadinha como é que é. Enfim... É isso, gente. MechWarrior 5, cooperativo online para 4 jogadores, 3 DLCs lançadas, centenas de mods disponíveis. É um jogo que eu tô curtindo bastante. Eu meio que até baixei o mod lá porque eu já tava enjoando do jogo, sabe? Como eu não tô com DLC, não tô com muito conteúdo extra, eu tô compensando com os mods, né? Mas provavelmente numa próxima Steam Sale eu compro o primeiro DLC dele, o Heroes of Inner Sphere. Provavelmente ele eu vou comprar. Os outros eu não tô pensando muito em comprar não. Acho que não compensa muito o custo-benefício. Eu não sou muito fã de comprar DLC. Então talvez só o Heroes of Inner Sphere, que tem uma progressão extra e tal, e muitos robôs interessantes. O restante é mais variante mesmo. A campanha linear não me interessa também não. Então talvez o Heroes of Inner Sphere eu compre aí para dar mais umas 50 horinhas de jogo fácil. E os mods em si vão dar aí muito mais horas ainda, né? Com certeza é um jogo que vale muito a pena pelos mods. Então é isso, gente. Chega de enrolação. Valeu, falou e até a próxima.